Tá, e aí, cara, quando a gente tava pensando sobre esse tema aqui de segurança da informação, sabe o que eu lembrei? De um vírus muito conhecido que a gente teve no passado. Cavalo de Troia. Sim. Aí agora o Dalalana e seu método de explicar vai dizer assim, ó, não vamos falar sobre ataque, nós vamos falar sobre Troia. Troia é uma complexidade. Cara, eu adoro fazer isso, cara. Mas assim, faria sentido falar isso, né? Mas esse é o nome. Sim, né? O nome do negócio tem total... do cavalo de Troia, exatamente. E aí, inclusive, é daí que vem aquela expressão presente grego, né? Também presente é dessa grego, situação. também, Olha aí, tu dá um negocinho e daí tem coisa lá. Exatamente. Mas explica pra galera, assim, porque é legal, quem tá nos assistindo aqui e é de uma geração de nós, sim, anos 90. anterior, vai lembrar disso. Os caras tinham que botar antivírus pra evitar isso. Eu não entrava em certos sites porque eu tinha medo. O cara passava o antivírus, aparecia. Trojan Horse. O nome de uma rede Wi-Fi escrito é Wi-Fi Vírus 2023. Ali não dá pra entrar. Ali não dá pra entrar. Boa. Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast especial com convidados muito especiais aqui para falar sobre visão de mundo, trajetória lá do pessoal, profissional. Eu sou Christian Schink, estrategista digital. E aqui do meu lado, o Fábio Schink, estrategista junto comigo. Como é que tá, Fábio? Tudo certo? Senhoras e senhores, olá. Eu tô bem. Estamos num lugar muito diferente hoje. Sensacional. A gente já vai falar onde a gente tá. Segurei, mas as paredes de tijolinho já dão uma cara diferente no nosso podcast, né? É a primeira vez que a gente grava atrás com parede de tijolinho e isso aqui tá me dando uma coisa. Sentiu à vontade, assim. Mais ou menos. É legal? Mais ou menos? Mas tá vindo. Vai aquecer. E hoje nós temos duas figuraças aqui. Que nós estamos meia hora batendo papo já, a gente não tava gravando, mas agora a gente vai gravar. Bem-vindos à mesa, senhores. Deixa eu apresentar os dois convidados rapidamente, por favor. porque eles já me cortaram aqui e falaram, não precisa apresentar o currículo todo, mas eu vou trazer alguns pontinhos aqui, ó. Daniel Dalalana, que tá com a gente, que é empresário, professor e pesquisador da área de segurança da informação e idealizou a WSS Security. E nós vamos falar sobre isso, que já tá há 5 anos atuando no mercado de segurança, e também o Pedro, junto com a gente, Pedro Cacique Soares. Cacique, tá certo? Tá certo. Que é consultor de segurança da informação na WSS e membro da primeira turma do percurso em segurança ofensiva e operações de cibersegurança e host podcast Café Seguro da WSS. Isso aí é o tipo de coisa que tu bota no currículo só pra dizer assim, cara, eu participei da primeira turma. Isso, exato. O mais importante dessa parte ali do currículo é que é a primeira, entendeu? É a primeira, o resto então, é resto. Nós vamos, o resto é resto. Nós vamos só... E faz tempo, né? Faz tempo. Faz o quê? Faz uns... Faz tempo. 2 anos? 3 anos. 3 anos. 3 É, anos. por aí. 3 anos, Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Tu quer falar primeiro? Não, a gente pode falar um por cima do outro. Que aqui agora Pode. realmente Tá, essa a gente parte pode. boa. Tá, então... Vai lá, vai tu. Eu que agradeço, obviamente, o convite. A gente já teve em outros carnavais, né? Já recebemos o Christian. Inclusive, hoje descobrimos novamente uma gafe que cometemos numa outra gravação que vai aparecer por aí, que a gente chamou ele de Schunk, né? E a gente sabe por que isso aconteceu, né? A gente se perdeu nisso, mas é porque o Cris foi um convidado muito anterior nosso lá, né? Muito antigo. E a gente ainda não tinha estabelecido no rito do podcast perguntar como que a pessoa gosta de ser chamada. E eu como... o erro foi o Schunk ainda. Exato. É a pronúncia que ficou um lixo a pronúncia. A gurizada não conseguiu fazer ali o alemão. Schink é legal, né? Fala Schink é legal, né? É uma coisa diferenciada, né? Pois é. Mas obrigado, tá? Pelo espaço, obrigado pelo convite de estar aqui. Um lugar bem diferente, perto de casa. Vamos lá aqui, né? Não vamos falar ainda qual lugar, né? Não pode contar, eu sei. Ainda não. Isso. Mas as pessoas vão saber, né? Depois onde eu moro. Não é muito legal. Exato, não é o que eu ia te dizer agora. É muito legal trabalhar com segurança e fazer isso. Mas também gostei da parede de tijolinho. Esse é o tipo de fundo que a gente... Pedro, tá? Sim, a gente... Eu quero... Lá no teu fundo, tem que botar a parede de tijolinho e Eu vou ter que botar aquela capa de vinil, né? Cara, e o globo terrestre ali pra ti. Sim, não precisa disso. Bota aquele fundo verde, bota o fundo verde. Pode que nem aqui, também. né? Cara, Bota o fundo verde, daí parece que é tijolinho de verdade. Depois nós vamos falar sobre isso. Pedro vai ter a oportunidade de falar do meu setup. Do teu setup. Ah, não, com certeza. E agora nós vamos deixar você se apresentar, né? Porque vocês assistem os podcasts, né? Sabe como é que funciona. Aquela brincadeira. São 2, então. Vamos puxar para 3 pontos. 3 pontos. 3 pontos. 3 Então, vai pontos. lá. 3 pontos de cada um aí, cada um se apresenta com coisas que eu não falei aqui, obviamente. Pode ser pessoal, profissional, né? E uma dessas aí tem que ser mentira. Começa, Pedro. Vamos de criatividade. Tá, deixa eu pensar. O problema é que a reação dele vai estragar. A reação dele vai estragar. Não vou olhar. Exato. Vamos dizer... Pode ser pela primeira turma. Eu gosto... Eu pratico, é uma atividade que eu gosto de fazer, é saltar de paraquedas. Lá em Sapiranga, é a capital do voo livre, né? Eles fazem paraglider, né, no caso. Sim. Mas paraglider é a primeira atividade que eu gosto de fazer. Tá.
A outra atividade eu gosto bastante de jiu-jitsu. Eu treino jiu-jitsu há alguns anos, também uns 4 anos, tá? E uma outra atividade que eu também gosto de fazer... Eu, inclusive, quase te mandei esses dias num momento aleatório. Eu gosto de ficar estudando assuntos aleatórios, geralmente sobre filosofia. Filosofia? Sim, vídeos no YouTube de 2 horas e 35 minutos sobre assim, o que tu ouviu agora, nesse caso, quase que eu mandei pra ele foi um vídeo falando sobre um diálogo específico do Platão. Olha aí. Caralho, eu já estudei sobre isso aí. Já viu então? Tá, isso aí ele não mentiu então. Tu mandou bem. Provavelmente não. Já tá. Já deu a cartada. Ele não é que se enrolar tão bem. Não sei, né? Cara, eu já sei o que é. É que assim, normalmente a gente fala assim que a primeira coisa normalmente não é mentira, né? A primeira coisa normalmente, cara, o cara vem na cabeça. Uhum. Mas eu confesso que no Pedro ali eu senti que ele pensou, entendeu? Ele pensou tanto que ele não sabia o que mentir, que ele deu aquele tempo no início. Tu acha que ele não pula de paraquedas? Eu acho que ele não pula de paraquedas. Eu acho que ele curte jiu-jitsu, talvez pratique e tal. Ele se entregou que gosta de filosofia. Vamos segurar, vamos segurar. Eu também acho que é isso. Vamos segurar. Tá. Olha só, interessante, porque assim, ó, vou falar de 2 coisas que vão dar a base das minhas explicações. A primeira delas, eu já conheço o podcast de vocês. Então eu sei dessas análises, da primeira, que vai ser que é a segunda, eu já conheço, tá? E o segundo, é uma bela oportunidade. Eu gostei, quero elogiar também isso, porque eu não tinha. Como estou vivendo isso com vocês pela primeira vez, ninguém fez esse exercício comigo. E dado todo esse tempo que eu estou aí na segurança, na computação, é interessante porque eu vou ter a oportunidade de falar de coisas que normalmente as pessoas não conhecem. Então isso é um ponto legal. Então eu vou falar das 3 coisas que são... acredito que vocês vão errar, tá? A minha aposta é que vocês vão errar, ok? Tá. Vamos fazer essa aposta? Vamos fazer esse gambling, hein? Vamos ver gambling. Tá. O cara tá mal de inglês. A primeira delas é que quando eu decidi fazer ciência da computação, entrar na faculdade eu tinha 16 anos de idade, tá? Foi lá por 1954. Mais ou menos essa época. Bom, eu tenho 35 anos atualmente, só para deixar claro, mas... Isso é mentira? Essa é que é mentira, isso? Não pode estragar. Já estragou, entendeu? Pô, não. Mas voltando, quando eu tinha 16 anos de idade, eu entrei na faculdade, na Universidade Chevalier aqui, né? Eu fui fazer ciência da computação e a minha principal questão aqui é que eu estava em dúvida qual área seguir e eu pensei... efetivamente, eu estava numa dúvida estranha até de fazer fisioterapia ou ciência da computação. Isso era bem presente. No auge desses 16 anos de idade, imagina, né? Um pré-adolescente praticamente. A segunda questão para trazer aqui na Verdades ou Mentiras é que eu sou daltônico, né? E essa é uma questão que me gera desde criança aquela história do que cor é essa? É a pergunta que eu mais escutei durante toda a minha vida. Então esse é o segundo ponto. A pergunta que eu mais escutei durante toda a minha vida Se eu te perguntar agora se a verde e a azul é com gás sem gás, tu não vai saber. Tu vai pegar qualquer uma, mas acho que é assim. Entendi. E a terceira delas é que eu sou bastante apaixonado pela cultura italiana e pela Itália no geral. E eu falo italiano no mesmo nível, por exemplo, que falo inglês. Caralho! Muita mentira. Esse nível é o que, assim... Ninguém disse que não podia mentir as 3, né? Ninguém disse que não podia. Foi bom, eu acho que foi bem, né? A gente começou pelo Pedro, ele ficou pensando bastante ali. É que eu dei um tempo pra ele, né? Eu ajudei ele. Assim, quem começa ali se ferra, né? Sempre tem, E aí exatamente. O outro vem bem. Cara, eu estudei pra isso, cara. O Pedro primeiro. Tá. Tu vai com o paraquedas? Sim, total. Tá. Paraglider. Eu vou com o jiu-jitsu, então. Porque ele não tem a orelha quebrada. Eu tenho a orelha quebrada. O paraglider o paraglider é a mentira. Aqui essa orelha aqui é um pouquinho. Mas ela é bem sério? Pouquinho. Sim, é bem pouquinho. Essa aqui. Agora, ela quebrou em cima aqui. Tomou-lhe? Ela quebrou em cima aqui. E essa tem só cortando aqui, só porque é uma história engraçada. E um dia eu tava no outro lugar que eu trabalhei, eu tava lá sentado fazendo umas coisas no computador, assim, de boa. Eu fui coçar a orelha e eu senti que ela tava inchada, quente e doendo. Ali eu percebi que eu quebrei a orelha, mas foi tipo umas 12 horas depois. Isso é um motivo de orgulho pra quem luta jiu-jitsu? Não, assim, existe essa cultura, tá? Na hora ele chegou lá e eu não... a faixa. Eu não... É isso, ó. Eu fico feliz que não dá pra notar, entendeu? Tá. Eu não ia querer a orelha tudo estourada. E tu luta até hoje? Até hoje, sim. Eu não sabia que dava pra quebrar a orelha, desculpa. Não dá pra quebrar. Não sabia. Eu fui tentar, enfim, tecnicalidades, eu fui tentar evitar um golpe que eu tava tomando e pra isso eu tive que... provavelmente foi isso, eu tive que raspar minha cabeça de trás pra frente, acho que foi com o braço,
Mas assim, o braço do cara lavrou aqui, assim, entendeu? E aí... Quase Se perdeu essa a orelha. fosse a mentira, a gente teria apostado nessa, né? Pode ser, porque é bem discreto. Tá, então paraglider é mentira. É mentira. Nunca saltou? Nunca saltei. Moro lá há uns 10 anos e eu nunca nem subi no lugar que eles saltam. Lá no Ferrabras? Nunca subi no Ferrabras. Já saltou? Mas se ele falasse, isso ia dizer que era mentira. Adorei. Nunca Mas saltou. aí a pergunta que eu ia falar agora... Um beijo pro seu Inácio, instrutor de paraquedas. Eu sei. Olha, Eu viu? apostaria que o Fábio com certeza pulou, é a cara do Fábio. Puleza, Jazabel, cara. daí sim. Sensacional. É tri. É muito Eu nem do conheço caralho. tanto o Fábio, mas como é a cara É dele. muito do caralho. Acompanho nas redes sociais. Isso aí vai ser Bastante. as minhas mentiras se um dia apertar. Tá, boa. E... O do Dalalana, cara, esse eu confesso que eu vou ter que chutar. Vai ter. Eu não consegui pegar aqui na leitura da expressão Ele veio facial. bem. Foi muito Eu tempo não de consegui exposição pegar. falando pra galera. Ele falou né? que ele teve Mentindo pra galera, 60 mentindo pra passos. galera, tá. 60 passos da casa dele até o Toast, ele veio de lá. Não, isso é tá aqui verdade. pensando- Não é verdade. pensando. Não, isso é verdade. Quais serão as mentiras? Isso deve dar uns Tá. 60 mesmo. Qual que tu acha que é, Fábio? Daltonismo, dúvida de fisioterapia Italiano. e tal, ou italiano? Italiano. Acho Italiano. que ele não tem ideia, não sabe nem italiano e não soube falar pronunciar direito. Desculpa, Tobias, gritei no microfone. Vai. Tá, eu acho que assim, ó, que talvez até era. Quando ele ouviu que a gente falou que era a primeira ali, ele trocou a ordem, entendeu? Era a pode primeira ser. que ele ia mentir. Aí ele trocou, então eu não colocaria a primeira. Porque ele trocou a ordem. Talvez fosse. Isso que ele tá fazendo. A É o- lógica o quê? proposicional do Platão, ela faz isso. Não, e o É a melhor lógica que isso é- proposicional. Não isso tem a na teoria verdade- dos jogos? Tem, Teoria dos ótimo, jogos, é lindo. isso? Isso é assim, isso é o princípio do pedra, papel, tesoura, né? Ou do par ou ímpar. Meu. O cara vai botar par, mas eu sei que ele vai botar par, então eu boto ímpar e eu boto dois. É isso, dois, é dois, isso. um, e dois, vai indo tu até o lembra final. que tu lembra que eu te contei a história? Eu não sei se você sabe. O Freud tem um livro que eu tava tentando te contar a história, que é a do Homem dos Ratos. Ah, sim. Que é exatamente sobre isso. Se eu botar a pedra ali, então vai ter um troço. Mas se eu não botar a pedra... Daí vai ter outra. Falando de Freud aqui já. Gostou? É um loop, Circulei, né? legal. Legal. Mas qual a taxa de acerto que vocês têm aqui Mas o em que- relação a isso? Antes de vocês falarem. Cara, eu acho que a gente acerta uns 80%. E eu às acho que... Erraram a pouquíssimas maioria vezes. Que tu acerta? Aí eu não Esse concordo. aqui é o 21º podcast, eu vou fazer Faz uma retrospectiva. uma retrospectiva. Boa. Eu E vou fazer alguns já erraram, os dois erraram. Já. Já teve. É que geralmente quando tem um só é 5, né? Aí É 5 Sim, fica difícil. sim. Tá. Mas Mas vai lá. eu vou chutar que é o daltonismo. Pra mim, tu não é daltônico. Muito bem. Tu puxou nessa aí. Tá. E Pedrão? Eu posso te dizer o jeito que eu acho que tu tem que responder? Não, acho que tu tem que responder. Tu sabe qual é? Eu sei sabe qual que qual que é. é? Claro que eu sei qual que é. Eu sei qual que é. Qual que é? Sabe qual que é? Quer que eu responda? Vai ficar ruim. Não, eu quero Vocês que estão tu diga o juntos há quanto seguinte, ó. Há muitos anos, muitos Cara, anos. enfim. Você parece que... A gente parece que a gente tem uma relação familiar. Né? Casado, Não, assim. familiar. Ah, né? tá, pode ser. Mas, pô. Eu vou te dizer o seguinte, ó. Responde, eu sou daltônico em italiano, por favor. É que... Agora eu te peguei. Agora me pegou. É que é diferente, mas a mentira é a primeira. A primeira. Fisioterapia. É da tu fisioterapia. tá brincando. Tô falando sério. Sim. E a gente errou. 66% Os dois de erraram. chance de Não, e acertar. olha... Às vezes ele entra nas reuniões falando italiano como se alguém conseguisse entender ele. E é- Tu Fala entende, mesmo. Tipo, 10%. Ah, porque eu fazia muito... Joga- não, vamos lá. Agora vai. Vai. Tudo que ele queria. Aperta a tecla Xinga, SAP xinga e o nós vamos Fábio falar italiano. em- O famoso Vafancu, né? Mas sim, sempre porque eu gosto muito do idioma. Passei uma parte do doutorado lá, estudando lá em Trento também. E gosto lá, já fui algumas vezes já. Então é legal. Gosto muito, estudo. Gosto tanto quanto o inglês. Né? O teu doutorado massa. já foi na área de cibersegurança. Já tocando bastante na área de... Principalmente na área de testes, né? Que é a área que a gente trabalha mais, assim, avaliação de segurança. Bom, como é que eu sei se está segura? Mais ou menos isso. Então, eu fui me aventurando também no italiano, assim, né? É bem legal para Que massa, falar sobre segurança della informazione. Aí, ó, Fala veio, assim, cara. veio, tá vendo? É isso, ó. Tobias, Caralitos! gostou, Tobias? Nem tá escutando, Tobias. Valeu, abraço. Valeu. Vamos fazer o brinde? E agora sim nós vamos explicar onde é que a gente tá nesse lugar Vocês encheram os sensacional. copos? Sim, Galera, então já a com gente- os copos por servidos. favor. Só aí, Algum gás. algum gás. Tampinha vermelha. E hoje a gente tá na aguinha. Boa piada. A gente tá na água aqui porque, né? Estamos gravando de tarde. Em plena tarde nós estamos aqui gravando com nossos convidados. Porque são muito compromissados, né, cara? E aí é difícil Mas fechar é a muito agenda. feio, assim. Não sei, eu também, eu não confesso que eu fiquei eu um não quero pouco... deixar eles mal. Os guris se entregando. Vocês estão bebendo de tarde. Ah, mas... É que tem aquela famosa... Depois que o sol nasce, né, já pode começar, foi, né? né? Já pode Um começar. café irlandês, quem sabe? Um brinde ao nosso querido local que está nos recebendo aqui hoje, o restaurante Toast, aqui de Novo Hamburgo. Toast. Sensacional.
toast que fica aqui... eu não sei o nome Almirante da rua. Almirante Barroso. Almirante Barroso. Mas é essa daqui, ó. Sim, essa que é outra. Que cruza aqui com a Augusto Jung. Augusto Jung. Pertinho da Maurício Cardoso. Nós estamos olhando aqui para Maurício Cardoso. Nós estamos olhando aqui pro centro, aqui embaixo. Toast sensacional. Venham tem visitar, almoço, tem à la carte de noite. É fantástico. Muito bom mesmo. Verdade. Um brinde. E mais um brinde. Ao... Brindar com água. Como é que é o cara da técnica lá da Lana? Tobias. Cara, é legal que ele tá... A gente tá trifeliz com ele aqui. Ele tá no tempo dele, né? Essa é a parte boa. O meu nerdolês fala com ele, nerdolês, pô, cara. Mas só pra falaram do lugar... Um lugar bem legal. Aqui é bem legal. Independente, assim, né? Sem fazer social nenhuma. É bem legal. Um lugar diferente. Que eu diria que vale, quem não conhece, vale muito a pena para visitar. Claro, além dos almoços, só se quiser, mas a noite é bem diferente, tá? Bem bacana. Um lugar bonito. É bonito. Aconchegante. Vale o rolê. E se vier aqui agora, depois de assistir o podcast, vem aqui, diz que assistiu o podcast dos guris. Isso aí. E se tiver que mentir, dizer que tava legal, mente, diz que tava legal. Fala italiano aí. Quero sentar na mesa do podcast, tu vai ter essa mesa aqui. É verdade! Boa! Inclusive a gente vai assinar aqui na pedra. Aqui depois. Aproveitar que a dona não tá olhando que eu vou colar um negócio embaixo. Agradecer ela também. E nós vamos puxar o tema central aqui pra gente entender e já largando direto, assim, o que é segurança da informação. Resume isso. O que é isso? É massa que nós estamos fazendo uma avaliação aqui, né? Eu tô te acompanhando pra ver como é que tá o teu desempenho. Mas eu tô querendo ver se tu não tá muito enferrujado também, né? Também pode ser. A gente nem combinou isso, né? Mas é muito teatral isso, né? É muito total. Teatral. Legal a pergunta, tá, Cris, Fábio e todo mundo que tá acompanhando, porque assim, eu não vou entrar nos pormenores, mas eu quero trazer uma viés bem do dia a dia para as pessoas. Vamos esquecer um pouquinho a parte da segurança e vamos falar um pouquinho da informação, né? Porque a gente já sabe, é balela, todo mundo sabe, e super disseminado há anos já. Era da informação, tem muita informação para tudo que é lado. Que informação nós estamos falando? Que tipo de informação é? É uma informação, é um texto num documento? É uma informação que está num contexto digital? Como é que eu classifico essa informação? Como é que é o nome dela? Que rótulo eu dou para ela? É isso. Todas as pessoas que passaram por aqui, sem a menor dúvida, todas que passaram no podcast de entrevista, trabalham com informação. Todas. Nós vivemos de informação. E o mais legal é o seguinte, esquece a segurança, pensa na informação. Como é que essa informação ela pode ser trabalhada hoje em dia? Tu pode estar armazenando ela. Quando tu salva ela, se ela num contexto digital, quando tu armazena ela no arquivo, tu pode estar usando ela, manipulando ela, como agora, essa folha. Tem informações que tu está manipulando ela. Tu pode compartilhar ela. Tu manda essa folha, dá pro Pedro, compartilha com alguém. Tu pode, sei lá, descartar ela. Todas isso são coisas que tu opera com a informação. Aí a pergunta que não quer calar. Para fazer tudo isso, como é que eu posso pensar em algo que mantém, ou que cuida, ou que protege, né? E aí não importa qual a informação. Se é dado pessoal, se é não sei o quê, porque aí é outra discussão. Aqui é um verso, todo mundo precisa proteger as suas informações, mas aí quando a gente começa a falar de proteção contra quem ou de quê? Aí é outro papo. Então, primeiro, para começar a falar, que eu acho que é uma coisa que eu nunca falei nesse tom, assim, né, para o pessoal, só para a equipe, eu acho que mais, que antes de falar de tecniquez e loucurada, vamos falar da informação das pessoas, de quem lida do dia a dia de operação, agora ChatGPT e IaaS e enfins e coisas. Essa é a parte maravilhosa que tem a gente para pensar. Vamos separar. Segurança é uma coisa, informação é outra coisa. Vamos falar de informação, tá no dia a dia de todo mundo, do Tobias que está mexendo ali, teclando loucamente, as informações que ele mexe. É isso. A gente fora que assim, né, também tem a questão de tem que, não é cuidar, mas vamos dizer, não existe essa distinção que eu vou fazer agora, mas ela é mais para um entendimento, assim, né, pro pessoal também que tá acompanhando. É que nem tu falou aqui das informações que o Tobias tá utilizando ali, né? Tem uma coisa que a gente gosta de imaginar normalmente que é mais próximo da informação como acessada pelos seres humanos, que é, por exemplo, o que tá a informação contida nas letras que estão dispostas aqui em forma de palavras nesse papel, né? Então, tipo assim, aqui a gente tem um meio, que é o papel, né? E a tinta organizada nesse padrão do C, ela passa para ti a informação C. Isso é um conceito abstrato, uma construção abstrata que tu sabe interpretar dentro da tua cabeça e utilizar ela para as coisas que tu quer. A saber, tu sabe ler essa palavra ali, por exemplo. Agora, tem um outro tipo de informação que a gente poderia ter que é mais distante do ser humano, que é,
por exemplo, os bits, os pedacinhos de informação digital que estão passando pelo fio do meu microfone e indo lá para a mesa do Tobias. Esse tipo de informação não é uma coisa que tu olhando, a princípio, tu consegue entender o que está acontecendo ali. Mas elas não só são muito importantes, né, de se entender como utilizar e proteger, enfim, mas elas também têm um aspecto um pouco mais difícil de nós, seres humanos, pensarmos sobre ela, então usarmos ela e protegermos ela, que ela é muito distante. Então tu vê, pode ter muitas informações que são poderiam ser muito úteis, como o Dala falou, para um agente de ameaça, para alguém que quisesse causar algum dano àquela mesa, por exemplo, essas informações que estão transportando pelo fio aqui, certo? Mas nós, olhando para essas informações, nós não conseguimos dizer isso, assim, em primeira instância. Então isso é outra camada do problema. E Cris, para dar também, para passar essa bola para vocês com um outro tom que eu acho que vai ser legal, que é pensar o seguinte: de informação a gente vai para uma ideia que é a nossa base de discussão, quando a gente fala em qualquer contexto, é a ideia de ativo, né? A ideia de algo que gera, uma informação que gera valor para o negócio. Porque daí começa a falar assim, tá, uma coisa é a letra que o Pedro falou, mas é aquilo que é intangível, por exemplo, uma reputação de uma pessoa. Porque hoje, como tu falou, tu trabalha com estratégia digital. Hoje as pessoas se mostram num contexto digital e tem coisas que não são propriamente um CPF. Sim. A minha preocupação também está com a reputação, que é uma coisa intangível, mas que tu precisa proteger essa informação também. Então, a grande valia da segurança da informação é justamente proteger informações de valor para pessoas ou para negócio. A segurança da informação, então, ela não veio só na era da informação, né? Não. Cara, não. Sei lá, há quantos milênios atrás, a gente vai ter que falar de informação, a gente vai falar de algum tipo de segurança, porque agora, como vocês falaram, o cara não falou 5 minutos e bum, explodiu a cabeça. Mas é isso? Pode jogar fora essa pauta aqui. Mas não vamos mais falar sobre nada daqui. Porque realmente esse conteúdo de informação, a gente pode falar muita coisa, né? Sim, é muito legal, Fábio, porque eu até falei pro Pedro recentemente que uma área que eu tenho lido um pouco, tentando me apropriar um pouco mais, é a parte de teoria da informação. Sim. Que é a versão meta do que nós estamos discutindo, né? Mas agora tu falou disso historicamente, até que eu sei que a galera gosta muito de falar. Por que a gente... Quer ver um tema que a gente gosta muito da segurança da informação, que a galera fala muito, que é criptografia, né? Sabia que não sei. Por quê? Eu sabia que ia. Mas por quê? Por que todo mundo fala disso? Criptografe seus dados. O WhatsApp tem uma criptografia de... Por que isso, né? Então tu falou historicamente... Tá, vamos pensar lá no contexto. Tem um clássico, né? Um tipo de criptografia chamada cifra de César, que é um clássico que vem lá da era do Júlio César, né? Por quê? Porque tinha lá o mensageiro que levava a mensagem a cavalo, levava a informação e aí pegavam no meio. O que aconteceu? Vou interceptar aquela mensagem, mato o mensageiro, pega... O que ele fez? Ele decidiu mudar as letras. Atacar pelo flanco esquerdo ao pôr do sol. Exatamente. É isso. E aí ele mudou as letras. O que ele fez? Ele mudou do A pro D, do B pro E e assim por diante. Fez uma sequência. 3 casos. Só isso. Mudou 3 pra frente. Só isso que ele fez. Então, não é... Começa... Tem muito mais antes disso, mas se tu falou assim, historicamente, a informação... É isso. A informação já era valor. E hoje a gente vive uma era, até hoje, né? As pessoas relacionam muita segurança, proteção com essa coisa da guerra, do ataque, do hacker, do mal. Sim. Porque também vem essa base. Mas não é. Não é. Um aspecto, né? E dando argumento, tem para que a gente possa trazer isso para a mesa, por que não é por que eu não posso pensar, por exemplo, num jogo de xadrez como é a mesma coisa, não preciso levar para a ideia da guerra. Por que eu não posso pensar, por exemplo, numa colheita, num jardim? Para cuidar da segurança, que eu tenho as plantas, então eu preciso cuidar, tratar a informação como uma planta, entende? São relações que a gente pode fazer que vão amenizar muito mais a forma como a gente enxerga hoje em dia, sabe? Acho que esse é um ponto legal de trazer historicamente, porque a guerra veio com as guerras, as lutas, as batalhas, elas carregaram esse viés da informação que eu tenho que proteger, né? Eu entendo essa questão da guerra, eu acho que o pessoal gosta de associar uma coisa com a outra também, pelo fato de que, sabe que é um exemplo drástico? Sabe? Porque, obviamente, Sim. tu tá... tipo, lidando com vidas, né? E, ao mesmo tempo, é uma coisa que pode... Impacta pra caralho. E pode fazer com que um país surja ou deixe de existir, né? Por exemplo, coisa assim. Então, acho que é por isso que a galera se apega um pouco a isso. Pega algo que extrapola, assim. Exato. Mas a segurança bem... da informação e a ideia de como lidar, né,
como lidar com informação, como ela está falando na ideia da teoria da informação, ela é presente em tudo que a gente faz, né? Então, não é essa coisa do cybercrime ou cyberguerra e não sei o que, é um aspecto. E até tem outra coisa, né, que a gente poderia falar também, que é essa questão do cyber, né? Que foi um outro salto. Eu vou segurar essa, porque eu acho que eles vão ir pra frente, mas é um spoiler aqui, logo na frente. Vou falar sobre isso. A gente poderia colocar o código Morse como criptografia de ponta a ponta? É codificação, né? Ela não é uma criptografia, né? Ela é codificação. Exatamente. Tem uma diferença legal. Como é que é Morse em italiano? Não, é só assim, Morse. Pronto, tá resolvido. Tá, mas é legal pegar esse tipo de codificação até pra galera saber. Eu vou dar uma referência legal de filme que eu imagino que vocês já tenham visto. Jogo de imitação. Jogo da imitação, que é o... Jogo da imitação, muito Jogo bom. da imitação, Sim, muito bom. Conta a história do Alan Turing, né? Que, enfim, né? Inclusive, eu visitei lá Bletchley Park, onde aconteceu, né? Onde eles desvendaram, né? É bem legal, inclusive, a visitação para quem tiver a oportunidade de estiver na Inglaterra. É bem legal mesmo. E, cara, o jogo da imitação ali elucida exatamente isso que eu tô falando. É um contexto de guerra, foi uma guerra super importante, né? Um marco histórico mundial. E aí o cara vai lá e simplesmente é mal dizer, né? Parece que ele resolveu assim, agora pegou uma folha, não sei o quê. Mas tu sabe que eu acho que é isso aqui, e aí foi legal. Inúmeras pessoas trabalhando, um conjunto muito vasto de pessoas, em especial um conjunto muito vasto de mulheres trabalhando. Esse é um dado bem legal de trazer pra galera, porque às vezes a gente já relaciona muito tecnologia, sabe? A gente sabe, esse é um tema muito importante, tem que ser discutido, tá? Tem que ser discutido. Mas um conjunto vasto de mulheres também por vieses do tipo, naquele tempo, os homens trabalhavam, aquela coisa, a mulher, né? As mulheres acabavam indo trabalhar com isso, a parte mais da matemática, de lidar com isso. Então, são casos muito interessantes para falar sobre cripto, né? Cripto é um tema atrativo, criptografia é um tema atrativo, e hoje em dia a gente vive uma era de criptografia sensacional, né? De debater Web3, blockchain, criptomoedas, né? E o pessoal acha que criptografia é só criptomoeda, né? Mas, gente, o contexto histórico a história da criptografia, ela é muito legal. Ela é muito bonita, tá? É uma história legal, sabe? Boa, bem demais. No caso do código Morse ali, que vocês forem pegar, qual que é a ideia? Por que ele não é uma criptografia também? Tipo, se a gente parar pra pensar o que é que o código Morse está fazendo, né? Em vez da gente falar os sons que a gente está fazendo agora, a gente vai ter que usar um outro meio para transportar essa informação. Então, no caso do código Morse, é um barulhinho, né? Que vai pelo fio do telégrafo, enfim. É aquele pip, 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 né? O que são esses conjuntos de bips? São letras. Tu traduz a letra A em bip, bip. A gente consegue fazer, Tobias, um meio podcast só em bip, 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 bip. Podia, né? Vai demorar muito tempo, mas dá pra fazer. Se vai ter edição, o Tobias vai botar nesse exato momento um exemplo de código Morse. Tá. Agora complicamos a vida do Tobias. Mas então é isso, a ideia é de que tu tem que transportar através de outro meio. Então, os meios que tu vai usar também vão influenciar muito em o tipo de protocolo que a gente chama, mas é como a informação vai trafegar. Então, aqui dentro existe um tipo de meio, o cobre aqui desse fio ele tem certa natureza que faz com que tu tenha que usar certas maneiras de comunicar através dele. O ar entre nós aqui faz com que eu consiga falar. Então, dependendo do meio que tu tá usando, tu tem um Sócrates, tipo de comunicação. Cara, mas é o novo Sócrates. Mas uma coisa que é legal, que eu acho que toca, só pra acrescentar, Fábio Cris, que eu acho que é legal. Pedro falou em protocolo, né? Falou em protocolo e já te dá uma... mas qual é o princípio... Tu falou de segurança da informação, tem uma coisa que a gente precisa levar lá na ponta. Como é que eu posso ter algo que é seguro, né? Eu tranco tudo, não conecto com nada... Né? Ninguém acessa. Se isola total. Aí vamos pensar num contexto simples. A gente precisa da interconexão, da comunicação das coisas. Como é que funciona? Vocês estudaram e sabem bem melhor que nós sobre isso. Mas meios de comunicação. Tem um emissor, tem um destinatário. Eles falam de um jeito que a gente chama de protocolo na computação. Usa um protocolo para se comunicar. É isso? É uma maneira de se comunicar pelos dois. Tem um tempo que um vai falar e o outro consegue entender. Não adianta eu falar mais que o outro consegue entender. Ou seja, o tempo de entendimento. Sim. Tem a forma como isso está sendo fragmentado nessa comunicação. Ou seja, as palavras que a gente fala, no caso, né? Ou no caso, no código Morse é diferente. Sim. Então, eu estou falando basicamente de uma comunicação entre duas partes. E a informação, no geral, que a gente trata de proteger, normalmente está relacionada com entidades que se comunicam. É isso. Então, comunicação
e informação são a essência do que nós estamos discutindo aqui. É completamente relacionado. E agora, exatamente eu isso. vou trazer uma coisa muito maluca agora aqui, tá? Que é pra vocês verem o que eu falei ali, que realmente o meu apreço por esses assuntos filosóficos é interessante. Que é o seguinte... o Dala tava falando ali na questão do protocolo, né? E nos tempos, o tempo que tu precisa entre cada mensagem que vai ser enviada, né? Cada pacote ali que vai ser enviado de mensagem. Beleza. Que nem a gente tá fazendo aqui também, quando eu falo com vocês, a minha voz, ela tem vamos dizer, tem momentos que eu tô vocalizando e tem momentos que eu não tô vocalizando, certo? Sim. E aí é o seguinte, o que é que a gente considera informação exatamente? É o som que eu tô produzindo... Ou a gente inclui também a pausa, porque seria a falta da informação, mas ela compõe a informação. Porque daí eu faço o link com música, né? A pausa na música é essencial. Muito bom. Trabalha com pausa, né? Exatamente. Então, tudo é comunicação ali, né? É isso? O cara numa palestra, por exemplo, aqueles momentos de pausa, assim, que o cara larga uma frase... Estratégico. E para 2 segundinhos para as pessoas... Também é uma comunicação. Tá comunicando total, tá deixando as pessoas raciocinarem em cima daquilo, né? Guiando, liderando a comunicação naquele momento. E tá sendo interessante a gente falar sobre isso nesse tom, tá? Porque, repito, eu não lembro de outra vez que eu falei ou que eu vi alguém falando nesse tom. Porque reparem, novamente, que a gente tende a vincular a nossa área com a área da tecnologia. Sim. Estamos falando de pentest aqui direto. Assim, agora vai vir os caras falar de hacker, entendeu? Isso, exato. Então, enfim... E olha só, estamos falando só... Vamos riscar essa parte que a gente... Vai, os hackers. A segunda foi. Existem hackers, sabe? Eu tô preocupado porque... Onde vivem? Como se reproduzem? O que comem? Mas Pedro, como andas o teu lado hacker? O teu hackers do mal? Vai, desculpa. Tá, cara, quando a gente tava pensando sobre esse tema aqui de segurança da informação, sabe o que eu lembrei? De um vírus muito conhecido que a gente teve no passado. Cavalo de Troia. Sim. Aí agora o Dalalana e seu método de explicar vai dizer assim, não vamos falar sobre ataque, nós vamos falar sobre Troia. Troia é uma complexidade. Cara, eu adoro fazer isso, cara. Mas assim, faria sentido falar isso, né? Mas esse é o nome. Sim, né? O nome do negócio tem total... do cavalo de Troia, exatamente. E aí, inclusive, é daí que vem aquela expressão presente grego, né? Também é dessa situação. Também, olha aí, tu dá um negocinho e tem coisa lá. Exatamente. Mas explica pra galera, assim, porque é legal, quem tá nos assistindo aqui e é de uma geração de nós, anos 90, anterior, vai lembrar disso. Os caras tinham que botar antivírus pra evitar isso. Eu não entrava em certos sites porque eu tinha medo. O cara passava um antivírus, aparecia Trojan Horse. O nome de uma rede Wi-Fi escrito Wi-Fi Vírus 2023. Ali não dá pra entrar. Ali não dá pra entrar. Mas é legal porque quando a gente fala de vírus, agora também dando um pouco de definição, pra não ficar a Troia, não sei o quê. Dando um pouquinho de definição. Todo e qualquer comportamento malicioso de algum elemento, de algum software, a gente chama de malware, né? Malicious software. Software malicioso. Um vírus é um software malicioso, que está intencionalmente fazendo algo malicioso. Aí tem das mais variações, imagino que vocês devam, e o pessoal deve estar bastante acostumado, ou já ouviu notícias ou relacionadas ao ransomware, por exemplo, aos ataques de sequestro de dados, né? Ransomware vem de software de sequestro. A gente sabe muitos casos de empresas super conhecidas que sofreram ataques de sequestro de dados. Voltando à questão da informação que eu falei para vocês. E pedindo resgate. E pedindo resgate. É isso, basicamente isso. Sequestro de dados, e que hoje, vamos lá, é uma bela prática para tu fazer, né? Em termos de ataque, né? Enquanto atacante. Não tô falando eu, né? Fazer o atacante fazer isso. É elegante, tu diz. É elegante, né? É elegante, porque é a mesma coisa. E aí, duas coisas para trazer para vocês. Vejam que, mais uma vez, nós estamos falando, assim como o Cavalo de Troia, assim como o Ransom, assim como qualquer outra coisa, de coisas que se replicam, ou se replicaram, ou vão se replicar no mundo físico. Tá? Boa. Esse é um ponto inicial, tá? Porque a gente tem coisas que aconteceram no mundo físico e que acontecem no mundo físico e a gente se protege no mundo digital também. Tá. Essa é a primeira informação. Tipo um sequestro. Mas tem que explicar. Não acontece sequestro hoje em dia. Não consegui pelo amor de Deus, a minha mensagem tá... Desculpa, pessoal. Quem tá me acompanhando... Passou assim... Tá. Isso mostra o quanto o ser humano é limitado e ele tem que copiar coisas que já aconteceram. Exatamente. E aí, nesse sentido de vírus, que você fala, é interessante porque vírus é uma ideia popularizada, né? Porque todo mundo sabe, ou todo mundo entende, ou a pergunta que você deve fazer aí, preciso ter um antivírus na minha máquina? Se tiver aí, tem um risco aí, tá? Que é o seguinte, é popularizado. É um tema popularizado. E é caro, né? Tem uns que são caríssimos. Tem uns que sabem ser caro. Sim. Tem várias soluções muito conhecidas e
E várias gratuitas. É isso também. que a WSS vende, na verdade. Não é. Eu ia fazer um merchan bom, mas não é bem isso que a gente faz. Mas é legal porque falar de vírus e falar do cavalo de Troia ou de outros tipos, né? O cavalo de Troia são ransomware, são sempre analogias, né? Mas é legal porque eles estão afim de algo, né? Qual é a finalidade desse tipo de software malicioso? Cometer algum tipo de golpe, de crime, de ação contra a informação específica, que é o que nós estávamos falando anterior. Por exemplo, ransomware. Ransomware, para pensar, o que um sequestro de dados faz? Um sequestro faz. Ele retira a posse de alguma coisa. Então aqui nós estamos falando de posse. Vejam que aqui a informação, a conta do Instagram do Fábio. Se eu sequestro a conta do Instagram do Fábio, ele deixa de ser posse do Fábio para ser minha posse. Eu sequestrei dele. Ele não tem mais acesso àquela... Então a gente está falando de posse. E aí estamos falando de informação, posse e definições básicas do vocabulário que todo mundo está acostumado. E isso é uma parte interessante, porque se a gente fizer uma analogia também próxima com essa coisa do Instagram, por exemplo, o celular. O celular, o que o Dala estava falando de tu perder acesso, o Fábio perder acesso à conta dele no Instagram, é equivalente a um roubo, né? A gente até usa esse termo em alguns momentos para descrever esse tipo de coisa. Existe um roubo de informações ali, ou existe no caso, a conta foi sequestrada, perdeu acesso a ela. Se a gente pensando num celular, que tu vai ter o celular roubado também, tu não vai ter mais acesso àquele bem, né? E aí, é legal a gente trazer essa ideia do bem para a informação. A informação como sendo um bem teu. Exato. Algo que tu possui e que ela é tua. E isso é por que eu chamei essa história, porque talvez esteja nas notas de vocês aí. Uma questão com o advento agora da LGPD, a LGPD também tenta, uma das direções que ela traz para esse entendimento da informação é que tu, como indivíduo, como pessoa física, tu tem certas informações que são tuas. E tu tem que ter o controle delas, assim como tu tem o controle do teu celular. Eu não posso pegar o teu celular da tua mão agora e ligar para alguém, do nada. Eu tenho que pedir permissão para ti para eu poder fazer isso. E aí eu quero falar sobre o que eu falei de popularização, porque, de novo, acho que é mais legal falar. Por que tu não pode pegar o telefone do Fábio hoje? Agora nós vamos entrar Tu entende? Não, no sentido, por que tu não pode pegar? O que Platão fala sobre essa coisa? Não, mas no sentido de, é um crime, né? Então existe uma lei que diz, olha, cara, né? Tu tá pegando algo que não é de tua posse, né? É a mesma coisa. Então a gente tá falando assim de um comportamento que, vamos lá, né? Por que é que o Pedro não faz isso agora contigo? Porque ele sabe que existe uma lei para isso. E quando eu falo de popularização, quer ver um exemplo legal? Eu gosto de dar sempre esse exemplo porque eu estou há bastante tempo na área da segurança e quando meu pai virou a chave de o que tu faz, obrigado. Tá? O que tu faz, né? Não sei se vocês se lembram, eu acho... Teve que explicar pro teu pai o que tu fazia. Eu já tentei várias vezes, tá? Que não é consertar ar-condicionado, impressora e nada. Claro tipo. Que é, como assim não é? Normalmente é assim. Mas, é o cara que formata o computador. Esse aí é o mais clássico. Micreiro. Eu acho que tá no top 3 coisas que eu odeio ajudar minha mãe a consertar alguma coisa. Eu não quero. Quando ela me chama, eu não gosto. Eu não gosto. Mãe, né? Já sabe, não me chama. Mas enfim, vocês lembram do episódio do Sérgio Moro, do vazamento das conversas deles do Telegram? Não entrando no mérito político, mas entrando nessa questão, apareceu no Jornal Nacional. E eu na ocasião, estava com meu pai sentado, né, vendo alguma coisa que ele estava comentando, e apareceu um desenho de uma chavezinha do Telegram, aí tem uma chave, a conversa que passa aqui, não sei o quê. E aí ele olhou aquilo e disse: é isso que tu faz. Tipo, invadir a coisa do Telegram, né? Assim, né? É isso que tu faz. É isso aí, pai, entendeu? E aí eu falei pra ele: cara, depois de, sei lá, 12 anos, tu entendeu o que é a lógica, né? Disso. E é muito legal porque populariza. Vocês sabem o exemplo. Vocês sabem, como tu falou do vírus, tá no teu dia a dia. Então, eu gosto de fazer isso porque todo mundo, sem exceção, todas as pessoas lidam com isso. E quando a gente começa com uma lei, no caso, tu falou da LGPD, vamos contextualizar, Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma abordagem de quê? Uma abordagem top-down, né, na sociedade. Sim. Que diz o seguinte: olha só, agora vai acontecer isso se tu não cuidar disso. Porque a gente tem duas formas de ver isso, né? Desculpa, bati aqui 2 vezes. Viu, Tobias? Legal. Tobias, eu não gosta de assistir mais. Ele não gosta de mais. E eles erraram coisa italiana, como é que pode, né? As coisas, né, de expansivo e tal. Ou tu vai uma ideia de baixo pra cima, de conscientizar a galera, e esse papo, a galera tá se familiarizando, ou tu vai abordar de cima pra baixo. E essas coisas se complementam, né? Esse exemplo de popularização sobre esse tema, eu sempre trago o exemplo do ser proibido fumar em lugares fechados.
O que aconteceu? Antes era liberado. Então, hoje tem a plaquinha, proibido fumar. Quando tu vê uma pessoa fumando num lugar fechado, raro, não vê. A plaquinha tá ali a nada. Tá nada. Então não, foi necessário botar a plaquinha. Foi necessário dizer, olha, seguinte, não pode. Foi necessário criar um espaço externo. E assim a gente vai indo. Então, são coisas que, levam tempo, 2, precisam ser popularizadas. E quando a gente começa a trazer isso pro senso comum, e quando eu falo senso comum, não é banalizar o tema. Não é dizer, eu vou falar numa língua aqui que todo mundo vai entender, o tecniquez, a segurança é uma coisa impossível. Não, a segurança é muito fácil e acessível. Hoje, no dia a dia de crianças que vão criar um fator de autenticação no celular. É isso. A criança está mexendo no celular da mãe, do pai, enfim. E é isso. E ela lida com isso, com a tecnologia, com ter que habilitar ou desabilitar uma senha. Isso é cuidar. Isso é a proteção. E eu não estou falando de senha, estou falando de por que hoje uma criança sabe qual é o desenho que faz. Se for o desenho, qual é o celular? É o Android que usa o Android. O padrão de senha? Padrão aquele. Foi mal. Eu não quero ser aqui, porque o Pedro. Que ele tem. Ele tem um. Como é que eu posso dizer? Ele gosta muito de maçã, vamos dizer assim. Eu gosto muito de maçã. Enfim, é isso. É uma criança. Por que uma criança de 2, 3 anos e ela consegue desbloquear um celular, entende? É uma loucura. Parece. É tão ridícula essa minha fala. Ela é ridícula, ela é bizarra. Porque o Dala falando de uma criança que desbloqueia o celular. Mas eu estou expondo ela ao fato de que existe um bloqueio, existe um controle, existe algo que tu não pode, né? Algo que limita, né? E aí a gente vai chegar para devolver para vocês, numa visão bem importante e que eu venho lutando há bastante tempo e eu diria que é um dos meus papéis aqui. Eu preciso muito tomar água, né, pelo jeito. Né? Toma aí. Entendi. Tem alguma coisa na minha boca que tá isso? Não, eu só tô sendo preventivo, segurança preventiva. Não, é que aconteceu 2 movimentos. O Fábio botou a coisa pra cá e tu serviu. Era só te servir. Só te fazer bem. Tu já achou que era um código de comunicação. Tá bom, Cristo, Madonna, que não é. Mas enfim, que é a questão do obstáculo. Nós não estamos, a segurança, nós não queremos proteger dados para criar obstáculos. A segurança é algo que ajuda as pessoas, auxilia as pessoas. Só que a gente vive uma era, um contexto que eu quero clicar mais rápido, eu quero ter mais velocidade, eu quero ter menos botões para clicar, que é a questão paradoxal de usabilidade versus segurança e funcionalidades. Aquela questão que ficou famosa com a Amazon, se não me engano, foi que eles perceberam que o tempo de resposta do site deles... eu não lembro agora os detalhes dos limiares lá de tempo, mas a cada tantos milésimos que aumentava o tempo de respostas, eles perdiam tantos por cento da venda deles, né? Sim. Então, tipo assim, se tu colocar uma coisa, uma medida de segurança, né, aleatória, vamos dizer assim... vai aumentar esse tempo. Que aumente esse tempo. Não necessariamente vai, né? Mas digamos uma que aumente... essa justificativa vai ter que ser muito boa, entendeu? Sim. Para o pessoal... E falando de tecnologia, né? A tecnologia avançou de uma maneira que a gente talvez não conseguiu avançar a segurança, ou pelo menos dissipar a informação de que precisa de segurança para as coisas funcionarem de uma maneira legal. Mas peraí, dá um pause aí, porque é o seguinte, a gente falou de várias coisas, de vários problemas, só que a gente não falou de solução nesses problemas. E olha só o que a gente fez, a gente voltou com os nossos joguinhos! Isso não o Fábio gosta de jogo. Agora de vez em quando a gente traz. Então eu tô mentindo pra vocês, então que eu acompanho todos os episódios. Seguinte, nós temos cartas, e as cartas, elas significam histórias. Tá. E eu escrevi 4 histórias, uma história pra cada carta. Tira uma aí, Pedro. Cara, se tu não copiar isso no nosso podcast hoje, se tu não tu vai brigar com eu vou ser explícito, tu tem que copiar essa ideia. O formato aqui é diferente, aqui nós estamos presencialmente um com o outro. Mas te vira, tu é o rosto. Tá, então tá bom. Fala o número, vai. 2. Número 2. Aí eu vou lá na minha perguntinha número 2. Na verdade não é uma pergunta, é uma história. E ela pergunta e agora? O que eu faço, meu Deus? Cara, sensacional. E aí eu tentei trazer as coisas mais mundanas possíveis. E vai ser assim, ó. Opa, o e-mail do meu banco. Ok, clico aqui, eu confirmo meus dados, insiro minha senha, feito, termos de uso, atualizado com o... Peraí. Christian, não era meu banco. E eu botei meus dados, botei minha senha, botei meu CPF. Filha da puta, botei minha senha. Eu digitei tudo. E agora, meu Deus? Me ajuda. O que eu faço? Tá, não era meu banco, cara. Vocês entenderam que não era? Eu entendi. Aqui nós temos duas situações aqui pra te citar. A primeira coisa é que tu vai pegar o teu celular o mais rápido possível, ligar pro teu gerente ou falar com ele pelo WhatsApp e tentar... Isso acontece pra caralho, né? Bastante. Então, tentar limitar o máximo possível os danos que isso pode te causar, tá? Então, enfim, tu vai bloquear a conta, tu vai fazer o que for preciso ali, tá? Agora, a outra coisa que tu tem que ter ciente dentro do teu coração também, quando uma coisa dessa acontece, é que nem a gente fala no Gil de vez em quando,
tem um ponto... Gil é jiu-jitsu. Meu Deus! Alguém viu que... Viu? Não é só eu. Não é só tu. O Gil, a galera do Gil, abraço. Não! Veja a galera do Gil. É aqui. O pessoal que eu fazer merchan, posso fazer merchan? Não, Vai, rapidinho. Vai. Não, o pessoal o Gustavo e a Kátia de Sapiranga, equipe de jiu-jitsu. Cara, eu nunca vi disso, o merchan do Gil. Nós vamos fazer o nosso próximo podcast de kimono aqui. Exatamente. Cara, mas a questão é a seguinte, é que tem um ponto que não tem uma solução, tipo assim... tu vai ser finalizado, entendeu? A chave de braço tá esticada demais, não vai ter o que fazer. Então, assim, isso é trazendo pro paralelo na segurança, né? Quando acontece uma história como essa que tu descreveu agora, tem um certo dano que tu vai ter que aceitar que tu vai receber, e a melhor coisa que tu pode fazer é... minimizá-lo. Minimizar, ter um jeito de tratar esse dano que tu vai tomar, porque ele vai ser inevitável, assim, em alguns níveis, né? E aí a ideia é essa, é que tu consiga reduzir o máximo possível, uma vez que o dano já foi, que esse problema que tu te enfiou já aconteceu, né? Então, uma vez que ele aconteceu, ter medidas que vão diminuir ele. Perfeito. Uma delas é, por exemplo, isso falando agora um exemplo prático e tudo mais, é tu saber o número do teu gerente, tu não ter que ir atrás e pesquisar, tu conseguir fazer essa comunicação rápida. Isso é um exemplo disso. Boa. Entendido. Mas o cara botou os dados, já era, né? Tipo assim, os dados os dados em si, o teu CPF tá indo lá. Não tem reversão, não vai ter né? como voltar atrás ali nesse ponto. A informação os dados em si vão. Por isso que é uma boa ideia bloquear as contas, trocar as senhas e tudo mais, porque às vezes... Isso é um assunto que volta e meia cai no meu colo também, porque a gente trabalhava com sites, né? E aí volta e meia alguém mandava uma mensagem, eu posso comprar desse site aqui ou eu não posso? Tipo assim, esse site que é confiável. Cara, primeiro que eu não vou botar as minhas... Não quero botar minha mão aqui no fogo. Assim, pode comprar, vai pro bem que tu vai receber o produto com certeza. Mas a gente tinha algumas coisas que a gente conseguia avaliar, né? Pra ver se fazia sentido ou não. Sim. Enfim. E agora essa história aqui. Vamos de cartinha. Vocês gostaram de cartinha? Tem que ser, ele tem que fazer. E além de eu puxar a carta, eu quero propor uma coisa pra tua dinâmica, Fábio. Posso propor uma coisa pra tua dinâmica? Vai. Tá. Eu quero que depois que eu puxo a carta, o Cris puxa a carta e o Cris responda o que ele acha da tua pergunta. Caralho, pode ser agora. O que ele acha? Puxa a pode carta ser, não, pode e ser. ele responde. Tá, pode ser. Eu quero saber o que ele acha, tá? Só o que ele acha. Não precisa ser... É importante tu puxar a carta pra eles verem que a gente não tá mentindo. Tá bom. É o... É a 1? Ainda bem que é 1. Tu pegou um carteado de truco ainda. Sim. Vontade de jogar um truco. A gente já comentou sobre essa história aqui. Essa história já passou aqui na nossa conversinha, então... só que a gente não falou do que faz. Vamos ver se o Cris presta atenção. Vai, manda aí. A história é a seguinte. Acesso meu computador e minhas coisas sumiram. Não sei o que aconteceu. Eu reinicio, nada, desligo a tomada, 3, 4, 5 segundos. Pedem, né, às vezes, né? Tira a tomada, espera 5 segundos, liguei meu computador de novo. Não tá lá, cadê minhas coisas? Desktop tá tudo vazio, só tem o ícone de lixeira. Às vezes aparece o meu computador lá do lado, não tá mais. Cara, sumiu tudo. Cadê minhas músicas? Cadê meus vídeos? Christian, sumiu tudo. Não vale. Eu recebo um e-mail. Um texto mal escrito pede: me mande um Pix de R$500 e suas coisas serão devolvidas com sucesso. Eu quero do fundo do coração. O sequestro. Eu quero do fundo do coração, Cris. Christian, pera. Do fundo O que tu acha? Literalmente o que tu acha. Christian, te concentra. Eu devo fazer esse Pix? Quem me mandou esse e-mail? Cadê minhas coisas? Tá contigo. Me fudi, né? Primeira coisa é aceitar. Processo de aceitação. O luto. Bem sincero, Sim? se eu avalio que meus dados que estavam ali realmente são muito importantes, primeiro, eu tento fazer contato com alguém que mexe com isso. Por exemplo, ótimo, legal, WSS. WSS. Pra gente ver se tem como reverter o negócio ali, né? Porque às vezes o cara consegue buscar os dados e tal. Faço o contato o mais rápido possível. Não tem como, né? Cara, é isso. Os caras pegaram realmente e tal. Eu te confesso que um Pix de R$500 eu pagaria. Sim. Legal. Mesmo que pudesse ser um cambão, sabe? Sim. Mas, cara, se as minhas informações estão lá, tipo fotos, né? Sim, o cara sempre pensa por isso, né? Pô, dados de trabalho ou fotos antigas, o cara não vai ter em outro lugar, né? Sim. Isso é muito... Eu pagaria os 500 pila pra pagar pra ver, assim, né? Vai que os caras Quanto tu não pagaria? Qual que seria o valor? Aí eu não sei te dizer. E é interessante... Muito pra cada um aquela informação. E o valor emocional que tá ali também, do cara falando de fotos e tal. Se o cara tem fotos que não existem... E aí, Pedro, isso vai pra eles, mas vai pra ti também. Vale. Com essa fala, tu entende por que eu defendo que a segurança tem que ser para cada negócio, tem que ser individual. Inclusive, na WSS, a gente usa uma das nossas missões é considerar a subjetividade. O que tu falou para X é para um, é para Y e assim vai. E sobre isso, só comentando aqui, que eu acho que é legal comentar. Eu gosto de citar, até porque a gente criou no nosso podcast, a gente criou um quadro, uma época, que é A Minha Mãe na SEC, né?
Sim. E aí, obviamente, a minha mãe participou diversas vezes, né? Uma delas eu botei ela no ar, ao vivo, liguei pra ela. Ô mãe, me explica aí o que é tal coisa. E ela, né, figuraça, que demais. Né? Figuraça. E a minha mãe, ela já sofreu o golpe, já. Ela, pra falar a verdade, ela sofreu 3 golpes já ao longo desses anos todos, tá? E o mais foi curioso porque o mais recente foi nesse do Pix. Ali, vocês vieram passar por mim, sim. Né? Eu não sei se até isso não é um exemplo, ou se casa com esse exemplo, se era outro. Esse é o 3. Tinha um outro. Então já tirei a 3, tá? Pra falar sobre isso. A gente pode falar a informação de quando vai ao ar aqui o episódio, só pra ter uma noção de tempo, ou a gente não sabe ainda, tá? Só pra ver. Eu não sei se é isso. Vai agora... Só em maio. Em maio? Tá, maio, beleza. Então, quem quiser também pode acompanhar, porque eu vou fazer um link com uma coisa que vai acontecer no nosso. Inclusive, aproveite para fazer essas perguntas para essa pessoa que eu vou falar. Sim. A minha mãe sofreu o golpe e tal, e aí a gente descobriu porque nós estávamos mandando umas fotos uns pros outros sobre dos móveis, e ela disse, mas eu te mandei as fotos. Eu falei, que mandou nada, mas falou que isso aqui, ó, tá aqui, por isso ela não mandou. Mas eu mandei, tu ainda falou, não sei o que e tal, e moral da história, ela fez um Pix, e eu acho que foi tipo R$1.500, R$2.000. E desespero, né? Na hora do desespero. É muito ruim essa situação. E uma coisa que eu queria falar sobre isso, para todo mundo que nos acompanha, que é uma coisa que é muito rotineira, golpes são muito rotineiros. Quando eu falo muito rotineiro, a ponto de que a minha mãe escreveu no WhatsApp recentemente, faz uns meses aí, escreveu no WhatsApp da família, porque mais uma vez tentaram fazer o golpe, que é óbvio, ela sofreu o golpe uma vez, ela vai ser a vítima mais. E ela escreveu uma coisa assim, bem filosófica, que não tem resposta, que é, mas se sabem que está acontecendo esses golpes, por que não inventam um jeito de não acontecer mais esses golpes? Olha que coisa sensacional, né? Porque sempre se reinventa os golpes, né? Enfim, mas o que eu queria falar é que a gente tem que sempre lembrar que essas pessoas são vítimas. Isso é bem importante, tá? Porque às vezes a gente fala, mas pô, mandou um e-mail, né? Pô, mandou um e-mail pra dalalana, não sei o que nada a ver. Mas é a pessoa que se faz... Tudo bem, não deve, tem que conscientizar, tem que cuidar. Legal, aconteceu, é vítima. E a gente precisa respeitar isso. E isso é bem importante porque a gente vem falando bastante, a gente chama sempre de usuário, né? Essa foi uma discussão que a gente teve, inclusive, com o Carlos Cabral, né? Sobre isso. Usuário... o usuário que clicou. Mas isso é bem coisa de usuário mesmo, sabe? Golpes são vítimas. E a gente precisa respeitar porque isso é a mesma coisa se tu tá na rua e alguém te roubar. É a mesma coisa, sabe? Claro, guardadas as proporções. Então é legal falar sobre isso. Mas o meu vínculo que eu ia fazer, por isso que eu perguntei da data, porque no mês de maio agora, inclusive na primeira semana de maio, o Café Seguro, nosso podcast, vai receber o delegado Emerson Wendt, que ele é o delegado de crimes cibernéticos, ele chefia tem uma história, eu vou contar essa história lá, mas eu quero só antecipar que foi muito legal que em 2012, mais ou menos, né, eu participei de uma conferência, eu voltei de avião dessa conferência com ele, eu nem conheci ele, eu fui como ouvinte, ele estava palestrando, né, um cara mais velho e tal, e eu lembro que ele me deu o kit de ferramentas dele, né, num CD, assim, tipo, essas são as ferramentas que eu uso e tal. E também porque eu trabalhava, eu fiz o meu trabalho de conclusão na parte de forense computacional, que é essa parte. E esse tema é um tema que é muito legal, porque as pessoas têm muita dúvida o como proceder. A polícia, as delegacias e a Polícia Federal estão criando cada vez mais materiais para instruir as pessoas. Então a gente vai ter essa oportunidade, queria também fazer esse vínculo para vocês, porque é uma bela oportunidade de a gente ouvir como é que acontece isso, né? Nós temos várias delegacias destinadas para isso, vários agentes trabalhando com isso, nós temos muitas entidades governamentais que trabalham em prol da população nesse sentido, sabe? Se esse podcast já saiu e tá assistindo, o link tá aqui embaixo na descrição do YouTube. E se não tá, é porque não saiu ainda, dá uma esperadinha. Vai acontecer. Que vai vir. Vai acontecer. Mas é isso, mas é legal. Bem demais. Bom, a gente matou 2 cartinhas. Só tem mais uma cartinha e vamos deixar mais pro final, porque essa aqui... Nem vai dar tempo. Essa aqui é muito louca. Segue. Essa aqui é ele marcou uma hora e meia. O que eu quero trazer aqui é o seguinte. O que eu quero trazer é o seguinte, cara. Eu vou trazer um dado aqui importante. Um dado é uma informação ou não é uma informação? Ai. Eu falei... Não. Agora vai nessa aí. Se segurou o Titanic, então vambora. deixa o Christian trazer o dado. Tá, beleza. Informação e dado. O dado pra mim é um número solto, assim. Ele sabe, ele fez a aula. Ele fez a aula. Ele fez a aula do santuário, nada a ver, né? Nem é o santuário. Tá, mas é o seguinte, olha só. O Brasil é o 10º país com mais ataques cibernéticos do mundo. E aí tem uma empresa lá chamada FortiGuard Labs,
registrou 31,5 bilhões de tentativas de invasão durante o primeiro semestre de 2022. Agora, recente. Esse número representa um aumento de 94% em comparação com o mesmo período de 2021. Cara, quase 100% de aumento. Cara, por que isso cresce tanto e por que o Brasil é tão ruim nessa parte? A primeira pergunta é mais linear, vamos dizer, um pouco mais simples, apesar de ser complexo o assunto. Mas, assim, o primeiro motivo que a gente vê é... fazer um paralelo meio grosseiro aqui, mas é o mesmo motivo que a gente viu lá pelos anos 2000 aumentar os ataques cibernéticos, é porque as condições permitiram que isso acontecesse. Antes dos anos 2000 não tinha muito sentido isso acontecer, porque não teria a internet, não teria esse tipo de conexão que a gente tem hoje em dia. Então, o primeiro ponto é isso de o aumento da utilização da internet, utilização de recursos online, mais dispositivos conectados. Agora também, enfim, tem o pessoal que tem lâmpada inteligente, geladeira inteligente, falar sobre isso também. Tudo inteligente. Só que assim, todos esses dispositivos são portas de entrada, vamos dizer assim, para algum problema, algum malware ou enfim, alguma outra... Às vezes nem é malware, né? Não precisa ser um software. Pode ser que seja uma pessoa que vai lá e ativamente, ela mesmo, pessoalmente, explorar aquilo. Então, além do aumento, vamos dizer assim, da superfície de ataque que vai ter ali... Que aumentou consideravelmente. Eu ia falar sobre isso, só deixa eu entrar no teu respiro aí para falar o seguinte... superfície de ataque. Vamos entender a superfície de ataque como o espaço possível para fazer um ataque, tá? Então pensa que isso que nós estamos vivendo hoje, né? Cada vez mais, né, as coisas conectadas, então nem tanto pela questão da internet, tá? Porque lembrando, né, é mais pela conectividade das coisas. Quanto mais conectividade, mais aumenta as minhas possibilidades. Não significa que tudo vai ser vulnerável, que tudo tem um problema, que tudo é não sei o quê, né? Porque isso também é um meio mito, mas aumenta as possibilidades. E esse aumento impacta, obviamente, a estatística. Se vocês pensarem, por exemplo, no que é a rede, né? A rede seria um nós com as suas conexões, né? Vamos dizer bem elementarmente aqui. Então, digamos que vamos fazer um exemplo aqui meio maluco, mas que todos os microfones são inteligentes, a câmera é inteligente e daí temos o notebook lá do Tobias. E o Tobias é inteligente também. O Tobias também é inteligente, mas não da mesma forma que a câmera, né? Exatamente. Tem outro sentido. Não, ele tá num outro patamar. Outro nível, ele tá outro patamar. Ele tá curtindo outra coisa. Mas, digamos que o notebook dele esteja tudo atualizado, antivírus, é impossível de entrar agora aqui por tecnologias que nós temos hoje em dia, tá? Vamos fazer essa suposição. Mas o teu microfone não é, por exemplo. O teu microfone não é. E aí a relação que o teu microfone tem com o notebook, ela pode ser explorada porque o notebook entende que o microfone é confiável. E a gente chama isso de ataque à terceira parte confiável. Tu consegue atacar através dessa relação. Ou seja... Então, quanto mais coisa conectada, quanto mais relações tem na rede, quanto mais densa for a rede... Mais frágil fica. Não necessariamente, mas aumenta as chances. Sim. Aumenta as chances. E aí a tua segunda pergunta em relação a por que o Brasil? Né? Essa é mais difícil. Essa é bem mais difícil, mas eu entendo que... tem a ver com a visão de maturidade e segurança que as empresas, no geral, acabam se colocando. Eu não vou citar nomes, obviamente, embora sejam super conhecidos casos na internet e notícias absurdas aí de várias redes, né, varejistas e outras coisas do tipo, assim. Até mesmo governamentais. A gente sabe, aqui no Rio Grande do Sul tivemos alguns casos. Eu sempre deixo a pergunta. Por exemplo, essa rede XYZ, gigantesca no país, ela tem equipe de segurança? É claro que ela tem. Ela investe em segurança? É claro que ela investe. Ela tem ferramentas para isso? Ela tem ferramentas para isso. E mesmo assim ela sofre ataque. Então, imagina quem não faz. Se é uma rede desse tamanho, que é óbvio, ela está mais exposta, ela gira mais informação, ela é um alvo muito mais atrativo do que nós quatro aqui nessa mesa. Muito mais atrativo, tá? Mas é claro, então, respondendo a pergunta, por que o Brasil está assim? Porque ainda a gente não entendeu, e assim, é fato, tá? Isso aqui não tem nada de visionário, não tem nada de leitura do mundo, nada. É necessário começar. E alguns contextos empresariais ou de negócio, ou instituições, não se deram conta que é necessário dar esse baby step. Assim, primeiro, vamos pensar um pouquinho. Só pensar. Só começar a falar. Só isso que a gente está fazendo já é um baita movimento para quem está nos assistindo. Vamos começar a pensar. Vamos ver como é que tá. Vamos pensar em alguma coisa. Quem é que controla as coisas aqui?
Porque se a gente começar a fazer isso, a gente vai levar tempo para amadurecer. Então, em relação a outros tantos países, tá? E aqui não é um demérito, né? Melhor ou pior. É uma questão de realidade mesmo. A realidade é que tem olhares muito mais sólidos, tem normativas muito mais sólidas, tem leis muito mais sólidas. A gente tem... Pô, a gente contar nos dedos a quantidade de leis que amparam crimes digitais hoje. Então, tem muito nesse sentido, tá? Um outro detalhe também que é específico do caso do Brasil é que nós somos, se eu não me engano, o segundo país que mais utiliza redes sociais no mundo. Se eu não me engano, somos o segundo. E aí, A gente perde pro Chile. não sei. Não, Estados Unidos, eu acho que é, né? Sim. Tipo assim, isso cria uma situação que, somado ao que o Dala falou dessa falta de maturidade que pode existir tanto em empresas quanto em pessoas físicas, a utilização muito de redes sociais também expõe as pessoas a isso. Porque, por exemplo, golpes que a gente vê vários tipos de golpes diferentes. Esse do Pix que tu fala no WhatsApp é um estilo, né? Existem outros estilos. Garanto que todo mundo aqui viu, inclusive, propagandas em anúncios e coisas assim, que são golpes ali, né? Que estão ali pra isso. Inclusive, eu me divirto muito clicando nisso e indo olhar pra ver mais ou menos como é que é o cenário que o golpe quer fazer. Mas, assim, essa utilização... Não faça isso em casa, porque tu não vai saber qual é o limite. Não perdeu o trabalho. Não. Ele sabe até onde vai. Essa quantidade expressiva de utilização de redes sociais também eu vou mandar esse nessa questão. Só pra ver se vai mesmo. Só pra ver se vai. Foi. Não foi. Mas tem jeito, né? E um complemento só pra devolver pra vocês. Que é legal também falar assim... talvez para um outro momento, não aqui, mas para todo mundo deixar todo mundo pensativo também a respeito disso. Também tem uma questão cultural, né? Sim. Que é a questão, tipo, hoje a gente tá vendo o golpe do Pix. Por quê? Bom, hoje não, né? Já faz um tempo já, né? O golpe do Pix, as pessoas querem ganhar dinheiro fácil, tipo assim, eu mando um Pix e vou receber o dobro. Tem uma questão envolvida com o caráter da população, e esse é fato, e que né? É a mesma história daquele um golpe que é semelhante. Todos esses golpes eles sempre... pegam a ganância da pessoa, né? Então, tipo assim, que nem aquele golpe do bilhete da loteria. Aquele golpe do bilhete da loteria é isso, né? Então, tu sempre faz isso. E pra quem quiser, quem tá mais interessado em saber mais sobre notícias do mundo, assim, obrigado, Tobias. Tira o ruído ali, cara, pelo amor de Deus. A gente tem um parceiro nosso que participou, né, que é bem conhecido também no país, que é o Felipe Paião. Sim. Ele é jornalista da área de cybercrime, ele cobre as notícias e ele tem muitos... Ele participou do nosso podcast também, contou um caso de estar envolvido com cybercriminosos, com comentar sobre isso. Bem legal, é bem legal entender que existe também, inclusive, da parte do jornalismo, para essa parte que é muito... Ela é meio nova. A parte de jornalismo, na parte de segurança, ela é meio nova, né? Ela é assim, a gente teve, além do Paião, a gente teve o Ramon, que participou conosco, editor da The Hack, foi editor da The Hack, muito conhecido, meio de comunicação bem legal, gente que fala a língua da galera pra galera conhecer. Acho que é bem legal falar sobre isso também, tá? Show de bola. Nós já estamos indo pro final, né? Agora é a hora que o Pedro entra eu normalmente faço isso. Eu normalmente faço assim, pessoal... e aí, como todo mundo me odeia porque eu faço isso... Exato. Se a gente tivesse plateia, eles iam fazer... faz aí, Tobias. Mas assim, mas já que nós estamos indo pro final, mas eu queria puxar um esquema que vocês têm o podcast. Sim. Né? Café Seguro. Por que vocês criaram esse podcast? Qual que é o intuito disso, entendeu? Por que disseminar esse tipo de informação, né? O que é isso? Esse assunto do coração. Eu vou dar uma pequena história aqui, tá? Um pequeno momento de história do Café Seguro pra vocês entenderem de onde é que veio essa história e qual que é a ideia, tá? Muitos anos atrás, a gente tinha uma prática... Eu tenho um e-mail ainda. A gente tinha uma prática, assim, que a AWS como entidade, comunidade ali que existia unindo várias pessoas. Acho que existe enquanto comunidade de 2011 e enquanto empresa faz 2018. Né? Então, assim, legal. A gente era um conglomerado de gente que queria falar sobre segurança. E aí a gente... de nerd que não tinha que fazer. Exatamente, que iam tomar café e jogar a conversa fora antes da aula. Era basicamente antes da aula, a gente se encontrava antes das aulas. Eu era professor da instituição e os guris eram todos alunos lá. E aí, inclusive, tirando o percurso, né, eu nunca tive aula contigo. Né? Eu nunca tive aula na universidade. Enfim, mas aí a gente ia lá e a gente fazia nossas conversas e tal. E muitas vezes era muito engraçado, ou a gente falava de segurança da informação, mas era uma coisa meio... a gente precisa gravar um podcast. Não, o que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Essa é a clássica. Essa é a clássica, mas não foi isso. Eu vou te dizer, foi muito pior que isso. Mas conta pra eles o que eu fazia pra promover a conversa do pessoal. Uma vez aconteceu isso. Que a gente se reunia regularmente, ali, acho que era terças-feiras antes da aula, e a gente tava lá, né, todo mundo lá. E aí...
O do Dallas sempre chegava, a gente fazia lá uma abertura, vamos dizer assim, e beleza. Como qualquer movimento, quando tu tem um professor na sala de aula, silêncio, o professor fala e fala, e alguém tem uma dúvida, nada. Um dia ele se atrasou, que é um pouco estranho, assim, se atrasou muito tempo. Aí a gente, mas que estranho, né? Mas estavam conversando e tal, enfim, qualquer coisa. E aí, eu me lembro dessa cena bem engraçada. Um cidadão abre a porta com força, assim, entra dentro da sala, e assim, ele não dá oi, ele não se explica, ele só fala assim, eu fiz isso de propósito, eu me atrasei de propósito pra vocês conversarem aí. Eu fiquei do lado de fora da porta, escutando que eles conversavam sem a minha presença. Isso. E conversavam sobre assuntos Sobre assuntos do coisa. Também era. E, claro, isso foi uma rodagem também, que como eu tô na sala de aula desde os 24 anos, faz 11 anos já, tu vai pegando essa cancha, né? Porque os espaços que tu ocupa acabam, né? Tu acaba ocupando esse lugar de fala e às vezes não é legal, às vezes tu quer dar voz, mas a galera não quer falar, então eu fiz isso. Mas enfim, aí voltando. Aí promoveu a gente tava lá e a gente fazia essas reuniões. E aí a gente pensou assim, nós precisamos gravar as reuniões, porque eu fazia pauta no meu notebook. E aí, escrevendo. Verdade, cara. E aí eu dei a ideia, vamos gravar isso aqui, vai ser mais fácil pra todo mundo e eu vou poder participar das reuniões, porque eu não conseguia participar, porque eu tava assim, só fica ali, né? O tempo inteiro, né? Então tá. Sim. Aí, beleza, eu dei essa ideia. Pegamos o meu celular, eu baixei um aplicativo para o gravador, lá melhorzinho. Fizemos assim, digamos que era uma mesa, vamos dizer assim, a gente montou uma mesa desse tipo aqui com 4 mesas, tá? Eu botei o celular no meio da mesa e na minha cabeça ia dar certo, super certo. Que todo mundo ia falar em direção à mesma direção, que era o centro da mesa, que era o celular. Ia dar super certo, né? Ia dar muito bem, né? Na teoria. Obviamente, era inaudível, né? O que tinha ali. Era um ruído louco, chiado pra tudo que é lado, e no fundo dava pra ouvir uns fantasmas das vozes, assim, segurança. Então, nesse momento a gente viu assim, não tem como fazer, não tem como fazer. Mas o legal disso é que assim... Vocês têm esse áudio aí, né? Não, eu troquei de celular umas 2 vezes já nesse meio tempo, não tem mais. E não vem pra maçã, né? Assim, não vem pra maçã, não vem pra maçã. Mas enfim... Tu não proveu a segurança dessa informação. É verdade. Aí, ó. Backup, tá vendo? Acessibilidade, não tem. Mas tem uma história que eu sei que vai ser legal também falar. Eu só não consigo concluir, né, a coisa da origem do Café Seguro, né? Mas eu achei tu quer falar do piloto, do Thiago também? Não pelo piloto. Mas é isso que eu ia falar pra completar a história. Aí tu volta pra ti. Tá. Que nessas de gravar e não sei, começou a gravar, o que eu pensei? Bom, vamos falar de temas pra galera conhecer a segurança. Bem legal. Vamos falar do mais básico, né? Vamos falar do que é confidencialidade, coisas mais basilares, assim. O início, assim, triadicia, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade, é o início de toda a conversa na maioria das vezes. Eu gosto de enxergar por outra via, mas tudo bem. E aí nós sentamos e eu pensei, vamos gravar. E ninguém queria se voluntariar pra falar. E como sempre, né? Ia lá, eu ia falar. E aí eu comecei a falar e na minha cabeça eu pensei, vai ficar muito massa. Tava muito tri. Cara, assim, cara, isso é muito massa. As pessoas vão ver a gente, frente do seu tempo, a gente falando de segurança e nós vamos disseminar esse troço, vai ser muito fera. Não com a ideia de podcast. E aí terminou. E nós perguntamos assim, e aí, o que acharam, pessoal? E o Thiago, que hoje é o diretor do Café Seguro Podcast, na época já estava... Era só um estudante, ele falou exatamente essas palavras. Tá uma bosta. Exatamente assim, tá? Exatamente nessa assim. Na cara. E aí não usamos pra nada. O áudio morreu. Nada. Morreu. Não, tanto que ali cagou a história. E ficou por muitos anos morto isso. Muitos anos. E aí, assim, seguimos as coisas. Tivemos outros projetos com a WCS e tal. Essa história ficou meio assim, stand-by. Mas eu sempre tive a vontade de reviver isso em algum momento, né? E aí, uns 2 anos e meio por aí. Eu acho que 3 já. 3 quase? Eu acho que 3. É fevereiro que a gente começou. Foi? Então, em fevereiro. Então já foi 3. Já foi 3 anos. Fevereiro de 2020. Pode ser. Eu acho que foi fevereiro de 2020. Foi. Aí a gente, antes disso ali, enfim, algumas mudanças estavam acontecendo. E aí eu dei a ideia, mas vamos reviver a história do podcast. Vamos reviver a história. E aí, nesse momento, a gente também já estava, a primeira turma do percurso já estava acontecendo. Já tinha celulares melhores? Já tinha celulares melhores, já tinha uma infraestrutura. A gente não estava mais necessariamente atado ao paradigma da instituição que nós estávamos antes. Porque até foi bom falar, a primeira turma do percurso é do curso da WCS, que hoje está na turma 5, né? Sim. Então imagina que ele está na turma 1. Que é na WCS, que é o curso que eu instituí, né? Eu criei quando estava na Universidade Fevale,
E na ocasião, quando eu saí de lá, então outras instituições, na verdade 4 instituições vieram me procurar para levar esse curso, porque era um curso de pós-graduação, especialização que foi pioneira no país, né? Legal, então, e aí o que eu fiz? Bom, vou levar para a WCS. Sim. WCS, primeira turma, Pedro e Benhur, que hoje faz parte do nosso cast. É o outro integrante, exato. Que inclusive... E aí a gente meio que teve essa ideia assim, vamos... Eu falei isso com o Dala, né? Vamos fazer um podcast, porque eu acho que na minha visão, assim, qual foi a ideia original, né? Não ficar naquele ponto de inação, vamos dizer assim, ou não interação com a comunidade. Então, no mesmo princípio que vocês têm o podcast de vocês, que, enfim, vocês são mais abertos, né, nos assuntos e tal, a gente é um pouco mais nichado, mas a ideia é ter uma voz ativa para alguém, né, para falar com pessoas. No nosso caso era isso dentro do contexto de segurança da informação. Então a gente, quem quer ouvir sobre segurança da informação e quem quer falar sobre segurança da informação. É ali que a gente quer operar. E casando com a ideia que tu falou deles, e para concluir, que é muito legal, e hoje eu vejo isso, hoje no nosso podcast, é que tu falou que é nichado, né? Aqui é mais aberto. Hoje estamos falando de um tema e, no outro foi outro tema, super diferente, né? Embora seja isso, a gente faz algo que eu não tenho outro na minha... Não há outro tipo de podcast desta área que faz algo como a gente faz. Isso. Que a gente só quer saber uma opinião do fundo do coração do convidado a respeito de temas. Só isso. Exato. Tu não precisa nem... Legal. Eu não quero que tu explique a técnica de ataque X. Não quero. Isso aí tem muito conteúdo muito legal de gente de várias empresas e contextos que é muito legal. Assim, tu encontra tudo sobre pessoas da área técnica falando super profundamente e a gente traz gente da área técnica, a gente traz jovens, a gente traz gerentes e pessoas de alto escalão na área de segurança. Para quê? Para falar da sua opinião sobre o tema, inclusive... que vocês estiveram conosco para falar de podcast, mas inclusive o Cris para falar no contexto de estratégia digital. Então, é isso que a gente quer. A gente só quer dizer o seguinte, é assim que pensamos. Pensamos em valorizar pessoas, valorizar opiniões, que é isso. Então, trazer isso para um mundo que não está tão acostumado a fazer isso, que a nossa área não está tão acostumada a... Bom, vamos falar dessa parte mais... humana, né? Botar um pouco mais de sentimento. Vamos botar um pouco mais de sentimento. E o próprio ato de se expor, né? Assim, também. Exato. É difícil. Também não é muito comum. A nossa área daí, pois né? O Fábio se inclui, né? Porque o estereótipo da pessoa... E aliás, vocês três aqui são pontos fora da curva, né? Pois eu ia comentar sobre isso. Porque... O nosso estereótipo de nerd, ele não gosta de se expor, né? Nerdolaço. Aliás, eu sou tímido pra caralho e a galera diz que eu não sou, mas eu sou tímido. Se dá uma apertadinha, me tirar fora da zona de conforto. 10 anos atrás. Hoje você caminha treinando aquela coisa, para isso. Mas enfim, o podcast de vocês é um exemplo de que, cara, dá pra falar sobre esse tipo de assunto de uma forma que não é técnica, de uma forma que não é nerdóloga, né? A gente tenta fazer o máximo possível. Não assim, a gente costuma falar que muitas das pessoas que nos escutam são pessoas que estão começando na área. E a gente, claro, a gente tem uma abordagem um pouco para isso no sentido de ajudar quem nunca viu nada sobre segurança da informação. Esses que são mais ou menos os caminhos que a pessoa pode seguir. Esses são os contextos dessas ideias e tal, enfim. Isso é uma coisa que a gente faz. Mas outro linha, vamos dizer assim, que acontece ângulo, perspectiva. Isso, outra perspectiva. Ele gosta, só fala isso sempre. Não, mas é que eu ser paralelo, né? Se olhar o nosso podcast, dá pra contar. Nós vamos pedir pra alguém contar. Ponto de vista, ângulo e perspectiva. Inclusive tá expandindo essa lista, né? Antigamente a lista era só perspectiva. Mas o Pedro tá estudando vocabulário filosófico justamente pra poder fazer isso. Vocês gravam uma vez por semana. Uma vez por semana. Toda quarta-feira. Às 9 horas da... E eu acho muito massa, aquela vez que eu participei com vocês, que faz bastante tempo, né? Mas eu acho muito massa isso, assim, porque vocês estão trazendo um conteúdo que é de extrema importância e justamente a nossa ideia de trazer vocês hoje aqui pra gente difundir isso mais, né? Tornar isso, que nem as analogias que tu trouxe lá inicialmente, assim, tornar essa informação mais acessível, mais próxima das pessoas. Então, eu acho que o podcast de vocês, se ainda não alcança a grande maioria, assim, são mais pessoas da área, eu acho que aos poucos ele vai ganhar uma audiência mais ampla, assim, de pessoas que... Eu queria fazer um último comentário aqui sobre esse ponto, que cada episódio que passa, no nosso caso, e eu quero também, já falei, não sei se ficou claro aqui no gravado, mas já falei extra, que eu gosto do podcast entrevista pelo caráter, acho que me chama bastante atenção, assim, é uma coisa, eu não sou um consumidor nato de podcast, eu aprendi muito com o Pedro, que falou, ainda bateu na tecla, tem que ser assim, é assim, eu falei, cara, mas não existe, um tem que falar, pausa, o outro fala, não existe, esse é o princípio das coisas, não, vamos falar, tal, enfim...
Mas cada episódio que passa, acontece uma coisa. É o princípio da comunicação, né? Sim, ele precisava. O protocolo vai ser esse. Eu vou falar tudo que eu quero, aí tu fala tudo que tu quer, e aí eu falo... Só que a coisa que mais me chama atenção, assim, pessoalmente falando, tá? Eu acho que nem falando, assim, pra comunidade, pra galera, que eu acho incrível mesmo, incrível. Uma coisa, pra mim, quartas-feiras se tornou... As quartas-feiras às 9 da noite se tornou o momento de... duas coisas, aprendizado natural, que nem a gente troca aqui, a gente aprende uns com os outros, é óbvio, sempre, mas principalmente o reforço contínuo de ideias que a gente tem na WSS. Sim. Passa episódio, e passa episódio, e passa episódio, e tu vê, que nem na última edição, a gente recebeu o CISO, né, que é o CISO, você sabe qual é o significado de CISO? CEO é o C-Level, né? Uhum. O C-Level da segurança é CISO, né? Chief Information Security Officer. Eu sabia. Tá? A gente recebeu o CISO da Natura, o Tomé. E é muito legal porque eu perguntei pro Tomé, sobre o que tu quer falar? Ele falou sobre evangelização. Pra segurança. Mas, assim, o que é evangelizar? É disseminar essa palavra, falar sobre essa palavra, né? E olha que legal, porque passa mais um episódio e a gente vê mais pessoas em pensamentos e cargos e posições e empresas e tudo, e culturas, cenários, idades diferentes, trazendo algo que a gente reforça, que é pensar no próximo, pensar em escutar, pensar em cuidar da informação das pessoas, mas não falando da técnica de ataque XYZ, falando do que interessa, que é cultura. Cultura de segurança. Que é isso que... A tua pergunta do Brasil é isso. Por que o Brasil? Nós precisamos desenvolver isso. E esse desenvolvimento começa assim, falando, e aos poucos aí tu vê a pessoa falando, mas o fato de a gente falar sobre isso, a gente já está evangelizando, aculturando, é a palavra certa, né? Que é mudança de cultura, uma cultura que não é uma cultura de segurança para ser uma cultura de segurança, aculturar para a segurança. E isso aí, para mim, as quartas-feiras se tornaram isso, se tornaram um momento de aprendizado e um momento de reforço, de ouvir pessoas e nada melhor que isso, né? Quem gosta é isso, né? As pessoas têm nos acompanhado bastante por causa disso, sabe? Sim, muito bom. E além do podcast, que a gente vai colocar como indicação, obviamente, os links estão aqui embaixo para vocês acessarem o podcast do Café Seguro. Meu Deus, que vem agora. O que mais que vocês têm? Meu Deus. Eu sei o que vem agora. Pensei, faz uma dança. Chegou o quadro. Isso é muito bom se ele já... Agora de malabares. Familiares do Túnel do tempo. Entra, galera. Cara, é muito legal porque eu falo agora as cartas. Agora essa aqui. Essa é a foto. Bala cabeludo. Isso é muito bom. Põe a montagem aqui, ó. Depois nós vamos mandar pra ele. Não tem edição, né? Não tem edição? Não. Não tem? Só os cortezinhos. Então é isso aí. Não, mas depois eu vou botar a foto, que a foto é aquela que eu pareço não, eu vou mandar... Não o Tarzan, o outro, o Jorge Rei da Floresta. O Jorge Rei da Floresta. Quando tinha 18 anos, cabeludão assim, mas essa foto tinha que vir. Eu vou mandar pra eles. Nós vamos mandar pra botar ali. Essa é muito boa. 18 anos. Tem alguma última história que vocês querem puxar, assim? Antes de falar da pergunta dele? Alguma última história? Eu tenho. Porque assim, ó, eu tenho um ícone. Tava acabando. Eu tenho um ícone desenhado aqui. E é um ícone que lembra muito uma maleta. Cara, essa história é muito boa. E eu sei que essa história é muito interessante. A história é tua, tu vai contar, vai brilhar. Como sempre, tu é um cara muito bom. Quero deixar claro pra todo mundo. O Pedro é um cara fora da curva, tá? Eu me identifico muito com ele porque admiro muito. Quero deixar isso aqui claro pra todo mundo. Admiro muito a tua pessoa. O Pedro vai contar essa história. Eu vou contar. Mas é necessário que antes de tu contar a história, que a gente entenda que assim... o debate que nós estávamos tendo quando eu descobri essa história é sobre o nível de mentira. Exato. Esse é o debate. Esse é o debate que está sendo feito. O quão é possível... A gente estava falando sobre isso, né? O cara fulano, não sei o quê. E aí ele trouxe essa história. Então, casa inclusive com as 4 mentiras, as 3 mentiras, 5 mentiras, 5 fatos e uma mentira. Cara, esse aí é o tipo assim, ó... Esse é muito bom, tá? Se não, agora tem um problema que se não for... Tu criou uma expectativa agora. É que esse é o teu erro, entendeu? Eu só falei... Obrigado por apontar meu erro. Eu só falei assim, despretensiosamente. Até agora não tinha nenhuma câmera focada em ti. Não, agora tem... Não, pior que a câmera... O problema é o seguinte, né? Agora vocês estão assim... Vocês estão assim, ó. Nem vai ser tão boa. É bom que seja boa essa história. Se tinha alguém que tava nos escutando. Nada a ver com segurança. E não nós, né? Tem um pouco até, né?
na questão da informação e tal. Alguém tava nos escutando aqui, mexendo no Instagram e tal, agora o cara parou. Largou. Caraca, tá essa história. Mas imagina, agora falando sério. Agora não façam, vocês vão fazer. Eu tô falando pra eles fazerem. E se a história for ruim, tu curte o vídeo. Se a história for boa, não façam um corte. Eu sabia que ele ia falar isso. O corte da história. É que assim, ó. Cara, a essa altura... Nós vamos dar pra ela, inclusive. Nós vamos dar pra ela. Que isso, cara? Eu me comprometo. Tu quer causar? A essa altura, o Tobias já anotou o tempo de gravação, que é o primeiro corte que vai pro ar. Não, é que assim, vamos contextualizar. O Tobias tá ali só no celular aqui no Cookie Clicker, sei lá. Tá jogando um CS ali. Ele tá buscando Tarzan. História da maleta. Crossfire. Não, então é o seguinte, ó. A gente tá falando sobre mentira. E eu não lembro qual que era o contexto da mentira. Tipo, tinha uma coisa a ver com mentira. Mas que era uma mentira muito esdrúxula. Você falou, cara, isso alguém contou uma coisa, ou alguém tava em alguma que era assim, era muita mentira. Era muito mentira, que qualquer um conseguia ver que era mentira, tá? E aí eu contei essa história, que é o seguinte. Uma ex-namorada minha, ela teve... Eu vou contar uma versão resumida, tá? Mas assim, pra ideia da mentira. Um dia, estávamos sentados, saindo de um bar lá com os amigos meus, pagamos uma coisa, e aí a conta, e aí sentamos num banco ali na frente esperando eles saírem do bar. E aí ela me contou, assim, num tom triste, de que algo que aconteceu na vida dela que foi muito, assim, uma aventura, né? E de uma certa forma algo assustador, algo que deixou ela mal ali, tá? E eu, vamos ver o que é isso aí, né? Meu Deus do céu, o que aconteceu? Sábado, deve ter acontecido durante a semana e ela nem me contou. Foi tão horrível que foi, né? Alguma coisa assim. E aí eu estava atento para ouvir. E aí ela me falou assim, ó, ela me descreveu exatamente essa história, tá? Eu vou ter que omitir certas coisas para não implicar instituições, tá? Mas ela trabalhava em um lugar X, tá? Que é dividido em 2 quadras. Que é azul e tem... Não, brincadeira. Não, ele não sabe, inclusive, as cores. Até porque tu não... Mesmo sem isso, tu não saberia. Se eu dissesse pra dizer, fala as cores do lugar, tu não saberia. Então deve ser verde ou vermelho. Não, que é mais, vai. Uma quadra e a outra quadra, certo? Ela era estagiária no lugar. O lugar era dividido nessas 2 quadras. E aí foi dada a ela a missão, a quest aqui, né, pra ela, pra quem jogava RPG. Eles já vão ver a mentira agora. Agora vê o seguinte, ó. Toma essa mala de dinheiro. Não tem como. E pega essa mala de dinheiro e leva da quadra A para a quadra B. Lá dentro. Mala de dinheiro. Mala de dinheiro. Caixa 2, caixa 3. Ela sabia. Não Falaram pra ela. Mala de dinheiro. Mala de dinheiro. Ninguém fala mala de dinheiro. Às vezes o cara não fala nada, né? Leva isso aqui pra lá. Leva isso aqui pra lá. Quando a pessoa acha. Pois é. Aí eu já tava assim, meio atento. Aí tá. Aí ela falou assim, ó. Ela triste. Ela triste, contando triste. Não bastava a mala de dinheiro. No processo de atravessar a rua... Ela foi atacada por um meliante, por um assaltante, alguém que queria roubá-la. E pegou a mala de dinheiro e saiu correndo com a mala de dinheiro, tá? Eu tava com essa cara aí, tá, Fábio? Essa cara que eu tava. Essa. E aí, ela saiu correndo e ainda... O cara não sabia o que tá acontecendo, sabe? Não, ficou tão confuso que até tá falando sem o microfone. E aí, não sendo o suficiente isso... No processo do cidadão evadir-se do local, ele foi atacado por um dos guardinhas da empresa, que conseguiu derrubar ele e recuperar a posse da mala de dinheiro. Tá. E devolver pra ela, e ela conseguiu levar pro local que precisava levar, e aí concluiu essa história. E aí, naquele ponto, eu parei, eu pensei... Realmente tem alguma coisa estranha aqui acontecendo. Não tem, né? Não tá certo aqui o que tá acontecendo. E eu comecei a voltar na minha cabeça outras coisas que ela tinha me contado. E aí, tipo, de meses, e eu comecei a ver... pior que isso não faz sentido. Pior que isso também não faz sentido, eu tô bem assim lá. Pior que isso também não faz sentido. E aí eu comecei a ver que várias histórias não faziam sentido. E aí coisas graves. Coisas bem graves. Coisas bem... O final, depois eu contei off o final, se vocês quiserem. Isso é muito bom. O final parece filme. Mas assim, tá beleza. Aí eu percebi... Não, fala. Não, vou contar em off. Essa não vou contar em off. Não precisa falar o que é, mas fala qual foi a... Sabe? Não. Mas é muito bom, cara. Os ouvintes não saberão. Depois. Vocês não saberão. Escreva pro Pedro, ele vai dizer. Eu conto individualmente no vídeo. Exato. Aí, mas é o seguinte, eu percebi que tinha uma coisa... E aí eu percebi outro detalhe, assim, que naquele momento da minha vida, eu tava muito lento no raciocínio. Eu percebi isso, assim. Porque como é que eu não notei antes dessa história absurda que já tinham outras coisas absurdas acontecendo, né? Eu não sei como é que eu notei. Ou seja, a maleta de dinheiro desenrolou um término. Exato, né? claro. E um monte de investigações. Outras investigações paralelas que eu tive que fazer. Mas isso fica para outro momento, outro caso. Mas essa é a história da mala de dinheiro. Tá, que pariu. É pesado. Não, que tu me contando, eu achei que era tipo assim, os caras deram já sabendo que tipo, ia ter alguém ali pra atacar, entendeu? E era uma boa.
meio que assim, ó. Cara, ele é muito bom nesse negócio. Ah, não. Isso que Entendeu? tu tá pensando é uma boa. É um jeito tipo de assim, desviar deram pra a verba. ela, guriazinha e tal, mas aí já tinha alguém esperando lá fora pra pegar. Mas aí guardinha, mas ali nesse caso daí não teria o guardinha. Se fosse intencional, aí não teria o guardinha. Inclusive, vou mandar um abraço aqui pra ela. Se fosse o jeito de sumir com o dinheiro, né? O caixa 3 ali, sumir com o dinheiro. Boa. Acontece. Tem umas outras empresas aí grandes que também estavam acontecendo as coisas assim. Tá. Virou um corte. Virou um corte e a continuação desse corte é o Fábio explicando o final que ele contou no off. Isso! Cara, é verdade. Meio preto e Na branco, sequência, assim, né? Na Mas sequência. é muito bom mesmo, é muito bom. Ô, galera, seguinte, agora indo finalizando. Agora sim, ó. Tá, Deu. Chega. Além do Café Seguro, o que a gente pode dar de indicação pra galera conhecer mais sobre esse tema? Legal. Escutar, ver, Algum livro, cheirar. outro podcast, alguma coisa. Vai lá, quer falar? Vocês têm algum livro, algum autor, alguém... Ah, não, mas uma coisa mais formal. Mais formal? Não precisa. Não precisa ser mais formal. Pode ser um filme, tipo o Jogo da Imitação. É um filme legal, tá, sabe? Muito bom. Existem muitos filmes, assim, mais aquela pegada do hacker, né? Aquela coisa... Isso. Tem uma série muito clássica, sim, a série né? bem conhecida. Que chama Mr. Robot, Isso. né? É uma série muito clássica, que conta a história... Tá no Netflix ainda? Acho que tá. É? Do hacker, e aí tem uma relação dele com a terapeuta. Isso, é uma coisa meio que nem o Soprano. Assim, não é a mesma história, mas é tipo... Temos os Sopranos que o Tony Soprano vai Falou como se fosse sucesso pra terapia, caramba, vai né? na psicóloga. Tem uma relação. É uma relação do hacker na terapia. É muito... É uma história legal. Super conhecida, tá? Em termos de bibliografia, eu diria que livros... É difícil tu ter... Isso é uma coisa que a gente está tentando atacar, inclusive, que eu já falei várias vezes que eu quero escrever livros nesse tom pouco mais contando essas coisas. Muito técnico, né? Mas tem tem discussões bem legais que eu gosto bastante. Tem dois livros que são bem legais, voltados à área. Um livro do Edward Snowden, que chama... Esse é o brasileiro do Facebook? Não, esse é o que o Snowden vazou algumas coisas da NSA. Da NSA, da americana. Inclusive tem a série, tem filme. É muito bom, tá? O livro dele chama Permanent Record, em inglês, mas em português é Vigilância Eterna, acho que é, tá? Okay. E tem também do Julian Assange. O Julian Assange tem um livro que chama... Quando o Google descobriu o Wikileaks. Já ouviram falar no Wikileaks? O Assange é o do Wikileaks. Que dava informações, né? E é muito legal porque é um diálogo do pessoal da Google com o Assange. Então é basicamente uma transcrição de um diálogo entre eles num lugar, assim, que eles param numa praça e fala sobre o que eles estavam... O que eles poderiam fazer. É muito bom, assim. Boa. Livros que são atrativos de ler porque não é aquela coisa, é um tecniquez, mas é uma história legal. Sim. Acho que é bem legal isso. E aí, só pra não perder também, Cris, uma coisa que tu perguntou, né? Pra quem quer nos encontrar também, né? Para além do viés de conhecendo as coisas, a WSS é uma coisa bem curiosa, né, Pedro? Porque como não é um tema tão disseminado, a segurança da informação, e deveria, né? As pessoas às vezes não entendem o que a gente faz, literalmente, né? Tá, o que tu faz? Tá, beleza, tá, me conta aí que tu instala o antivírus e é isso. Valeu, um abraço, é mais fácil, né? Não é isso que a gente faz. Mas hoje a gente tem feito muitos trabalhos legais e assim, tanto com empresas quanto voluntários de ajudar pessoas nesse tom mais de levar essa palavra da segurança, ajudando então no dia a dia de processos, de organizações, uma coisa bem operacional mesmo, tipo, o que eu posso fazer, né? Nisso que a gente está discutindo. Bom, tem tanta informação que é valiosa para a minha empresa, que hoje é muito mais perigoso, né? Tu ter uma informação roubada ou perder essas informações que podem acabar com o negócio do que, por exemplo, cair uma bomba na tua empresa. Isso é óbvio, né? Uma coisa natural. Então, a gente tem ajudado bastante negócios a pensar nessa via. Então, é um trabalho que a gente faz eu diria que com maestria, essa coisa de avaliar, de poder pensar junto, de trabalhar junto, dar força, dar braço para as empresas nesse sentido de trabalhar com segurança, porque a gente sabe que muitas vezes fica negligenciada. E pelo menos os baby steps é necessário que a gente pode trazer para cá, então, que se a pessoa que está nos escutando, ela tem uma empresa ou ela trabalha numa empresa, ela tem algum cargo de liderança, alguém, ou pelo menos possa indicar, seria legal assim, cara, vai lá trocar uma ideia com os guris da WSS. E qualquer tipo de empresa. Alguma coisinha vai ter para ajudar. Qualquer tipo, tamanho, todas precisam. E usa o cupom F5. É verdade. Pode. Se usar o cupom, o Pedro vai nada, o Pedro não vai fazer nada. Se usar o cupom A Maleta. A maleta é muito bom, cara. Pedro vai ganhar alguma coisa. O resto da história. Se tu é um host fera mesmo de podcast, hoje a gente está gravando aqui com vocês e obviamente depois a gente é a nossa transmissão.
Hoje tu usa cara, só isso. É isso, é carta, é dança, é maleta. Todas as dinâmicas possíveis. Para, pelo amor de Deus. É por isso que eu vejo que tu não é um cara bom. Sim, exato. É por isso que... Nessas horas eu vejo... Então valeu, obrigado pela indicação da Lana. Fechamos o exato. Então a gente tá... Já várias vezes tentaram fazer esse golpe de estado aí em cima de mim. Inclusive, Fábio, seja bem-vindo. A rasteira veio já algumas vezes. Veio. E o pior é que é o seguinte, né? Teve um convidado, a partir das... Teve 2 convidados já. 2 convidados que foram convidados. Brincadeira. Que foram convidados a se tornar o host. Ele já tentou se tornar o host em alguns momentos quando eu tava fora, por exemplo. Mas eu fui obrigado a... Mas ele disse, não sei se vai voltar. Não sei se vai voltar. E já foi... Já houve ataques contra a direção, contra o staff do podcast também, que foi dizendo assim, não sei se vocês vão se manter na folha de pagamento. Não sei se vão voltar. Não sei se vão voltar. Já teve isso também. Não, mas é legal. Então é um clima tenso de trabalho. Obrigado, gente, de verdade. Top. Pedrão, vai, indicações? Deixa o Pedrão vir com as indicações. Deixa eu pensar. Não vai ter indicação. Ele vai falar o mito da caverna. Não. Do Platão. Que Aristóteles disse. Ele vai falar isso aí. Eu acho que assim, até pensando no... Os 100 pensamentos de... É que no caso de fazer uma indicação que nem o Dala fez, de uma coisa mais fora da área técnica, ou mais lúdica, ou que seja mais em formato narrativo, mais prazeroso de ler, eu não sei se eu vou ter uma indicação desse tipo. E a série, realmente, Mr. Robot é a melhor, o maior expoente. Boa, mas porque até eu vou fazer aqui uma indicação de um filme ruim, tá? Bem ruim o filme. Legal. Mas que é legal de ver o recorte da época, a visão que as pessoas tinham na época, tá? Agora eu me lembrei desse filme. Esse filme é bem interessante de ver com essa... Se tu tentar ver o filme pelo filme... Tá ferrado. Horrível, tá? É lixo. Mas se tu ver o filme com essa perspectiva de... Nossa, o filme é muito ruim mesmo. É muito ruim. Chama Poderoso Chefão. Imagina, muito bom. Aprendeu, né? Ele baixa a expectativa. E aí porque daí o cara olha... Mas cara, eu não tenho esse feeling. Pra mim, eu joguei lá em cima a história foi uma merda. Esqueceu. Em inglês é Irish. The Lawn Man, eu acho que é o nome. Que seria o homem do gramado, né? O cortador de grama. Seria. Em português, eu não lembro como é que é o nome do filme. Eu vou ficar devendo essa informação. Mas esse é um filme que ficou famoso na década de 80, ali, um pouco antes, talvez 70 e poucos, que é um cientista da computação, lá nos primórdios. Você sabe o que é esse filme, né? E aí ele cria uma máquina que faz com que as pessoas consigam habitar um ambiente cyber, um ambiente virtual. Que a gente até nem falou sobre o cyber. Mas... Nem lembro falar. Um ambiente virtual, tá? E aí ele testa essa máquina com o jardineiro dele, com o cortador de grama. E aí a coisa se desenrola, assim... O Dala sentiu cara, o nível isso aqui do foi patético. bom. Não, mas essa sinopse aqui foi boa. A sinopse é boa. Não, a sinopse é boa. A sinopse é sensacional. O filme sensacional. não tanto. Mas se tu olhar como... Tipo assim, vamos ver como é que a galera entendia isso na época. Qual era a visão popular da ciência da computação e dessa questão de comunicação e informação na época. É interessante ver com esse lado. Mas, uma coisa que eu nunca falei de indicação. Vou tentar sugerir pra quem tá nos acompanhando, quem vai nos acompanhar, inclusive pro Tobias que tá ali jogando seu CS. A partir de agora, quem nos escutou, olha todo e qualquer filme ou série e tenta reparar que tipo de informação, né, tá sendo trocada. Sim. Seja um show de comédia. Isso é bem coisa de professor mesmo, né? Tenta fazer esse exercício. Dinâmicas pra em casa. Tema de casa. Tema de casa. Aproveita o feriadinho. Fica ligado, né, mãe? Chega de golpe. Chega, vai, pelo amor de Deus. Boa. E quais os arrobas que a galera encontra vocês? Onde eles encontram melhor no Instagram, no LinkedIn? Os LinkedIns, por favor, né? Os LinkedIns. Arroba Dala Rakudão. Não, brincadeira. Arroba Daniel Dalalana. O meu arroba sacanagem pra mim. Pedro _Cacique. Underline que deu uma quebrada. Desculpa, não tem underline. Não tinha. O que tu acha sobre como é que conseguiram pegar, né? Pedro Cacique. Cacique não é o nome. Eu não sei quem é o Pedro Cacique. Eu conheço quase todos os caciques do Brasil. Pedrão da Massa. Tá legal? Podia ser, né? Pedrão da Massa. Todo mundo gosta. Pedro XX. Tá aqui embaixo do arroba deles. Clica aqui. Quem tá no Spotify tá aqui também, né? E arroba WSSSEC. WSSSEC são 3, 4S. Meu Deus, quantos S? SSSEC 3S. Então vocês têm 4 coisas pra seguir aqui agora. O Pedrão, o Dalalana, a WSS e o Toast, que tá nos recebendo aqui maravilhosamente bem. Grande Toast. Estaremos aqui. E é isso, adoramos receber vocês aqui pra esse bate-papo. Cara, fluiu demais, né? Muita coisa pra gente conversar, acho que foi muito bom. Muito bom mesmo. Esperamos receber vocês mais vezes. Sim. E, igualmente, né, Pedro? Exatamente. O convite reverso, eu ia dizer agora. O convite reverso está feito também. Se quiserem o Cris voltar, né? Mas o Fábio fazer a primeira aparição dele no nosso podcast e falarmos então sobre algo. Não, mas a primeira, tu falou a primeira, porque ele vai assumir. A primeira... Ia vir com as cartas.
Exato. Isso vai ser muito vera. A carta, imagina pro Benhur as cartas, ele... Meu Deus. Sim, que carta. O Benhur é muito bom. Não, só que o Benhur ele vai parar e assim, só pra entender o seguinte, ó. As cartas. Deixa eu ver se eu entendi. Nós temos que pegar as cartas e essa carta aí, né? Nós vamos ler. Já rolou isso? Já rolou? Não lembro. Começou a rolar pergunta, sabe? Tá, mas e se acontecer tal coisa? Não interessa. Não sei. Tá, mas se eu tirar 2 cartas e querer eu ver qual que é de baixo? Meu, que se foda. Gurizada, valeu. Obrigado. Muito bom. Valeu, galera. Mitaram, sensacional. Muito bom. Gente. Galera que chegou no vídeo aqui, né, obviamente, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a crescer aqui, curte, deixa o joinha e comenta aqui embaixo, #maleta, pra gente trazer o final, muito bom. O final da história, pra gente falar sobre isso. Eu sou o Christian Schink. Eu sou o Fábio Schink. E esse foi mais um Podcast Entrevista. Valeu! Massa. Top.